Fala, galera. Ô, de novo, cara. Não, isso aqui já virou brincadeira. Tá de sacanagem. Isso. Um, dois, três e... Fala, galera! E aí, Paulinho, como é que você tá, meu brother? Tamo vivo. Tudo na paz, tudo tranquilo? E você de casa, como é que tá? Tudo na paz, tudo sossegado aí, galera? Sejam aí, todos cara. muito bem-vindos. Mais um JQ Lifestyle Podcast. Mais um. Que isso, cara? Eu vou falar, ó, a gente tá sendo sincero com todo mundo. Esse mês está sendo gravado porque os nossos convidados são importados. Importado ou exportado? Agora eu já não sei. Quando é dentro do país, eu esqueci. Tem um termo. Importado. Não, quando a gente traz, é importado. É importado, né? É exportado. É exportado, né? Então, É exportado. É esse negócio aí, então. Então é importado diretamente lá do Rio Grande do Sul, mas guri, que o negócio tá bom demais. Diga. O sotaque É falsificado, é da Shopee, tá ligado? Faz muito tempo, cara, faz muito tempo que eu falo. Eu até brinquei com o Lael, né? Eu não falo o gaúcho, eu falo o catarinense. Que é mais É o louco. Barriga Verde. É o Barriga Verde. Barriga Verde. É. Sinaleira, direita. Meu Deus do céu, não vamos ficar. Toda vida. Glória a Deus. Galerinha, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Hoje a gente tá com um convidado muito especial. E, cara, vou falar pra você, fica até o final. Hã? Nada. Então, olhou assustado pra mim, cara. Fiquei com medo Vai agora. Falei, que já falei vai. besteira de novo já. Já vou pedir pra você, deixa o dedo aqui nesse likezinho aqui no joinha, vai ali, aperta ele. Clica uma vez só, que você clicar várias, vai tirar, vai colocar, vai tirar, vai colocar, vai tirar, vai colocar, daí não dá, né? Tipo o Karate Kid, né? Nossa. Coloca like, tira like, coloca like, tira like. Amém. Né? Amém. Já deixa seu comentário nesse vídeo também, que vai pra abençoar e pra propagar o YouTube e disseminando aí no perfil da galera, né? Que ele se torne uma referência e venha abençoar a vida de muitas pessoas. Em nome de Jesus. Ei, cara, meu Deus do céu, hoje tá tenso. Vai. Calma aí que mais um pouquinho eu esquento aqui a cabeça, que eu acho que ainda não acordei. Eu acho que eu não acordei. É igual o carro a álcool. Aí tem que dar umas tossidas aí, cutucadinha. firma depois. Aí vai. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhuma novidade. Isso aí. Já vou falar pra você, ó, não é novidade, é essa parte aqui, mas vai lá no Spotify e no Deezer, acompanha os nossos perfis pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando também. Às vezes você quer ir pra academia, uma viagem, uma coisa ou outra ali, e só quer escutar o áudio. Cara, cola lá, isso aqui é pra abençoar a tua vida, é pra você ter experiências com Deus, aprendendo juntamente com o que está sendo o contato aqui, né? Isso é verdade. Porque aquilo que foi consolado o nosso convidado, Deus está usando ele para consolar a muitas pessoas através do testemunho dele, né? É verdade. É uma obra extraordinária do Espírito Santo na vida para salvar uma alma, e a gente acredita que isso vai abençoar você e também, claro, aquela pessoa que você compartilhar, que você mandar lá no grupo geral, beleza? Eu vou pedir pro diretor, coloca meu nome aqui, diretor, vamos fazer uma merchan, vou fazer o meu merchan agora aqui, né? Para quem não me conhece, sou Eduardo Zocoloto, estou como pastor dos jovens aqui na nossa sede estadual de Curitiba, do estado do Paraná. Calma. É que a sede estadual fica em Curitiba. Paulinho já ficou louco. Mas aqui. não é sede estadual de Curitiba. Não, em Curitiba, do Paraná, em Curitiba. Isso aí, tá vendo? Eu não carreguei, gente. O download da alma não foi feito ainda. Nós estamos. Ó, isso nós gravamos lá ontem e ele falou a mesma coisa. A mesma coisa. Detalhe, se você não sabe, nós estamos gravando aqui prévia, antes do Don't Stop, só que quando você vê esse vídeo, já rolou, cara. Você E, ó, cara, foi já top. passou. Eu vou falar pra você, foi top. Em nome de Jesus já aconteceu coisas maravilhosas lá. top. Extraordinária, né? Segue a gente lá no Instagram, tá ali embaixo meu arroba PR Eduardo Zocoloto, dá essa moralzinha. Tem mensagem que a gente compartilha, mensagem do missionário, coisas que estão acontecendo no meio da juventude aqui em Curitiba, na região metropolitana, no nosso estado todo. No Brasil também, a gente compartilha aí o JQV Brasil também, BR, né? Nem diz a galera. E claro, várias mensagens aí pra abençoar a tua vida. E esse aqui é meu brother que ajuda a gente aí, dá essa força. Calma, hoje eu fui de leve, eu não acordei ainda. Dá uns tapão nervoso. Calma, nego, calma, vai. Eu ia falar bom dia, mas... Não, é boa noite, a galera tá assistindo à noite aqui. Boa noite, ou depende, se assistir depois é bom dia também, não tem problema. Sejam bem-vindos, né, no nome de Jesus, e que, primeiro de tudo, né, que esse vídeo, essa live aqui possa impactar a sua vida, possa impactar a vida dos seus. Amém. E que possa trazer a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo César, mais conhecido como Paulinho, né? Todo mundo me conhece como Paulinho. Mas também o cara, se achei, quem é você? Eu sou Paulinho. Eu sou Paulinho. Não vai conhecer como? Eu sou Paulinho. Mas é que até eu me conheço como Paulinho. Meu Deus do céu. Meu Deus, verdade. Eu tô aqui na sede com o Du, na sede estadual do estado do Paraná.
Ó. Localizado em Curitiba, José Loureiro 603, Centrão. Depois que eu errei, ficou fácil, né? Claro. Já dei a deixa. Estamos aqui auxiliando o pastor Eduardo, estamos com essa juventude maravilhosa Coisa e boa, fazendo coisa boa. a obra. Tá aí meu Instagram, @PauloJQVParaná. Se você sentir no teu coração, vai lá, segue a gente. Eu sempre falo, né? Se você tiver alguma dúvida, precisando de alguma ajuda, manda um direct lá que a gente vai ter o prazer de te ajudar, o prazer de orar pela tua vida. É isso. Que isso, faz o merchan do JQV Paraná, já que você tá no E, embalo. né, falando nos Instagrams aqui. Nossa, também tô tomando gafa. Não é só eu, tá vendo, gente? Instagrams? Não. Instagram. Faz só o É que é Instagram, só cara. um Instagram, É né? só um Então, Instagram, o seu você já falou. Instagram. É isso É aí. isso, Então, isso. falando nisso, segue a gente lá no @JQVParaná. É o nosso Instagram da juventude, né? É isso aí, pra Lá a abençoar. gente tem o que o Du posta, né? Tá sendo repostado lá. O que eu posto é repostado lá. Mas dá essa moral aí pra juventude. E principalmente o que Deus está fazendo no meio dessa Cara, juventude, E cara. tá sendo da hora, hein? Em velho? nome de Que Jesus. isso. E vai ser melhor ainda. E eu vou falar pra você, essa geração é A geração Samuel, cara. Em nome de Jesus, vamos profetizar sobre as coisas boas, né? Nossa boca foi feita pra isso abençoar aí. e não pra amaldiçoar essa turma. Eita glória, né? Tem um menininho lá Quase que eu da... rodei na cadeira. Não, aqui não agora. pode, não pode. Aqui é da graça. Não. Mas vamos fazer o seguinte. Só meia. Não, mas daí é worship. É worship, que os caras ficam com a perninha assim lá embaixo, sabe? Misericórdia, cara, Ali- tá cada vez pior. Viu? Vamos ser da graça. Vamos Vamos apresentar o Paulo. nosso- Vamos aqui, vamos, diretor. Corta pra mim aqui no meio, Corta pra nós. Eita, glória. E aí, pastorzão, Eita. boa noite, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu pastor. Em nome de Jesus. Hã? Pequeno Paulo. Pequeno Paulo? É, Paulinho? Paulinho. Eita, Eduardo, glória. Pequeno Paulo. É isso aí. Mas eu não era o pequeno Saulo. Não sei. Tem cara que já fez algumas coisas terríveis, né, pastor? Olha, Pois é. Tem. se você quer saber, tem alguns episódios lá atrás, tem a minha história. Tem, verdade. Pastorzão, uma instrução que eu não dei pro senhor, se o senhor quiser movimentar o microfone aqui, ó, fica à vontade, Tá cara. bom, Que o tá me senhor ouvindo bem. quiser dar uma levantadinha nele pra pegar legal o áudio ali, ó. Opa, vamos lá, vamos ajudar o senhor aqui. Aê, meu garoto. Tá bom ou não? Agora melhor, o senhor tá se ouvindo melhor também, ó? Tô me ouvindo melhor. Aí, ó, fechou. Pastorzão, dá um salve pra galera, manda um beijo pro senhor, um abraço pra quem o senhor quiser e vai já logo de cara ali, vamos. Gente, agradecer, né, primeiro pelo convite. A gente que agradece tá por estar feliz aqui. de estar de volta aqui em Curitiba. Aham. Essa terra que a gente ama tanto, né? Deixamos tantos amigos por aqui, fizemos discípulos na nossa passagem aqui, que foi uma passagem de 3 anos e meio. E voltar aqui, voltar com o filho junto para ministrar, então é um momento bem especial da minha vida. E poder, nesse tempo que vamos ficar junto aqui, falar um pouco do que Deus tem feito, do que Ele já fez e principalmente daquilo que nós cremos que Ele vai fazer, né? Só Amém. falando Deus. aqui de geração, acho que nós estamos no melhor momento, na melhor fase. A igreja está num momento de depuração, porque estamos vivendo uma fase aqui no Brasil, principalmente, que nunca vivemos, né? Já do início de uma perseguição bem severa, Sim. mas que eu acho que esse é o melhor momento, porque a igreja sempre cresceu na hora de pressão. A igreja no aperto, se né? tornou o que é no momento da pressão. A igreja que não tem pressão, ela não cresce. A igreja cresce quando a pressão vem, quando a luta bate na nossa porta, quando o adversário se apresenta e diz, olha, eu quero brigar. E isso é uma coisa que a igreja é boa de briga. Então, se eles querem brigar, Glória a vamos Deus. brigar, porque é uma coisa que a gente sabe fazer, está no nosso DNA isso. isso Eu vou aí. falar um pouco sobre isso hoje lá na reunião, no Don't Stop. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa dinastia. Nós fazemos parte de uma dinastia. Nós trazemos uma marca conosco, nós temos um DNA. E o nosso DNA é da luta, o nosso DNA é da conquista territorial. Sempre foi assim. Desde o tempo em que Deus tirou o povo dele do Egito, Deus tirou o povo dele com esse intuito. E Deus ia dando territórios, esse povo ia avançando. na guerra. Na guerra. O povo de Deus cresceu em meio à batalha. Então, quando não tem batalha, a gente tá xoxo, mano. E nós não podemos viver sem batalha. Isso está no nosso DNA, está no nosso sangue. A gente carece dessa luta para crescer, para estar bem. Se não tem luta, se não tem desafio, a pior fase da igreja é quando tá tudo bom, tranquilo, normal. Então a gente pensa assim, a gente se assustou com essa questão
política do nosso país. Puxa, e agora o que vai ser? Claro que a gente gostaria que tivesse de outra forma, Sim. realmente. Não que a gente esteja aqui falando sobre política, mas uma realidade Sim, nossa, de falar da nação, o né? nosso desejo, né, pastor? Exatamente. Tá na cara, né? É, Então não a tem gente como. gostaria de ter um outro tipo de ideologia, né? Vamos dizer que combine mais com a nossa fé, e tal, mas não tem. Perspectiva diferente. né? E nós estamos num ambiente hostil. Só que esse ambiente hostil é que nos faz o que nós somos. Nós estamos aqui porque o nosso mestre, ele começou isso. O nosso mestre, ele quando ele pisou aqui na Terra, ele pisou num ambiente hostil. Ele pisou num ambiente Que onde forte. ele estava o tempo todo debaixo de pressão. E foi daí que nasceu o cristianismo, né? Então nós precisamos entender esse tempo. Um dos problemas da igreja é não entender o tempo. Nós temos que entender o tempo. Paulo disse, né? Que compreendendo o tempo, ele disse, as coisas, compreendendo o tempo, o dia é chegado, a noite é passada, né? Vistamos nas armas da luz e vamos nos despir das obras das trevas. Então é muito importante que a igreja compreenda em que tempo está vivendo. E nós temos que estar animados, cara, porque eu acho que vai ser um tempo de muito crescimento. Amém. Muito crescimento. Grandes homens de Deus e mulheres de Deus vão surgir nessa hora. Amém. E vai haver uma depuração. Tá vendo? Diz a Bíblia, né? O próprio Salomão disse que tu tirando a escória da prata, tu tem vaso na mão do fundidor. Então Deus quer uma igreja maleável, uma igreja onde ele possa trabalhar. E para ele poder trabalhar com essa igreja, vai ter que depurar. Então nós estamos sob um processo de depuração e que a gente possa ser forte e mostrar que realmente somos dele, né, nessa hora. Porque diz a Escritura que a obra que for palha, a obra que for madeira, essa não vai existir. Mas se a obra realmente for de Deus, nós vamos passar por esse tempo e vamos sair mais forte ainda. Amém. Meu Eita. Deus. Cara, Que já apresentação, começou hein? em alto nível aqui, cara. O senhor comentou sobre a igreja sempre tá lutando. Sabe? Na hora que o senhor falou, eu já lembrei de Davi. Porque Davi sempre estava na frente das batalhas, né? Uhum. E aí, quando ele resolveu descansar, foi quando ele pecou. Exatamente. Não, tu falou tudo, né? A Bíblia diz que era o tempo dos reis saírem em guerra. Na frente Claro. da batalha. né? É bom ter paz, é bom, mas nós não fomos feitos para paz. Uhum. Né? Jesus mesmo disse que ele não tinha vindo ao mundo para trazer paz, mas para trazer espada. Ou seja, Jesus promoveu um choque cultural, né? Ele vem trazendo uma filosofia, um pensamento do reino dos céus e trouxe para uma terra totalmente corrompida. Então aquilo era um choque. Tudo que Jesus fazia era um choque. Tudo que ele falava entrava em confronto com o que a humanidade pensava naquele período, né? Era ferro com ferro. Né? Exatamente. Então não tinha como se evitar o embate. E nós estamos entrando num momento agora que não há como evitar mais o embate. Não tem como se pregar meio evangelho. Entendeu? Agora nós estamos numa hora em que vai haver o confronto. Nós vamos sofrer as investidas assim, do diabo com muita clareza. Não tem mais nada escondido. As coisas estão começando Tá a vir. escancarado, Assim, né? Tá vindo tudo à tona agora, né? Escancarado. Tipo assim, nós somos inimigos desse sistema. É isso aí. Tá na cara. A Já igreja, tá achado como a igreja é o grande inimigo desse sistema. Que tá aí. Né? Então não tem mais. Isso não tá mais escrito em entrelinhas. Isso já tá bem exposto, claro, né? Tá claro para todo mundo. Então, no momento em que isso ficar claro, então a guerra tá posta. Então só tem um de um lado e outro do outro. Então a batalha tá posta. Já foi apresentado as armas. Apresentadas as armas. E nós precisamos. Claro que a nossa batalha não é contra carne, sangue, não estamos falando aqui, né? Espiritual. Estamos falando da batalha espiritual. Uhum. Da batalha da igreja. Contra os fazer principados. diferença nessa terra. E quando eu falo em conquistar território, é conquistar as vidas, as almas, avançar no sistema de poder da terra. Porque a terra tem um sistema implantado por Satanás. Eu não posso falar muito, porque eu estou com muita mensagem que eu vou trazer hoje à noite à tarde. Mas pode trazer, verdade, Já rolou. Pode ir. Aí, só pra você ter uma ideia Já do rolou. que Como foi? você. Vamos dizer assim, se você não foi, cara, Deus tinha. Nossa, é algo extraordinário, né, pastor? Então pode trazer uma palhinha sem problema nenhum. Porque tem uma questão bíblica que a gente precisa estudar, né? A Bíblia diz que Jesus amou o mundo. O texto não diz que ele amou as pessoas, diz assim: Deus amou
o mundo. De tal maneira, né? De tal maneira que deu o seu único filho. E diz o versículo seguinte, que é o 17, diz que Deus não veio para condenar o mundo, veio para amar. Então eu falava sobre isso na mensagem que eu dei para a juventude. Que o mundo, que a palavra é cosmos, a palavra não é, o mundo não é terra, não é o universo. O universo inteiro. Não, é o cosmos. Não? O cosmos é o sistema de poder que foi implantado na terra por Satanás. Então, quando Deus primeiro criou a terra. Certo. Tu vai prestar atenção lá que ele cria um universo, né? Coloca cada coisa no seu lugar. Mas depois ele cria um mundo. O que é o mundo que Deus criou? O mundo é o sistema pelo qual Deus governaria a terra. Então, o sistema que Deus determinou foi: eu sou o rei dos céus, eu sou o Deus dos céus e o homem é o Deus da terra. Né? E nesse sistema que Deus criou na terra, o homem era sujeito ao Deus dos céus e o homem tinha sido criado para se relacionar com Deus do céu. E todo o conhecimento que esse homem tinha acesso, ele recebia acesso através do Deus dos céus. Então o pecado do homem, que a gente olha lá em Gênesis, foi buscar o conhecimento próprio. Porque até ele comer do fruto, a fonte do conhecimento era quem? Era Deus. Era Deus, ele não tinha uma outra fonte. Então ele só buscava em Deus. Então ele dependia de Deus, porque ele não sabia. Se chegar isso aqui na frente dele, que não sei o que é isso, ele não tinha capacidade de saber. Porque ele perguntar para Deus. Perguntar a Deus, o que é isso aqui? Para que serve isso? Aí Deus falava. Então, ou seja, ele só tinha a verdade, ele só tinha o bem, né? Interessante o texto lá de Gênesis que fala que a serpente, falando com Eva, diz assim: olha, se tu comer isso aqui, tu vai conhecer o bem e o mal. Eu sempre digo, mas o bem eles já tinham, eles já conheciam Deus, e o bem era o próprio Deus. Então o que eles conheceram comendo? Só foi o mal. Só queria conhecer o mal. Né? Então só foi o mal, porque o bem eles já tinham. Então eles passaram a conhecer o mal a partir daquele momento. Né? Então Deus criou esse sistema. Qual era a vontade de Deus? Olha, eu reino nos céus e o homem reino da terra. É o que diz o Salmo 15, versículo 16, vai dizer isso. Deus é o Deus dos céus e a terra eu entreguei ao Filho dos homens. Então a terra Deus deu para nós. A terra é nossa. Né? A terra nos pertence. Deus disse: olha, eu estou entregando a terra para você. Então era esse o sistema que Deus tinha criado, que nós chamamos, que é o mundo, que é cosmos, que é o sistema de poder. Então como é que funcionava? Eu costumo dizer assim que a terra era uma colônia do céu. Vamos voltar um tempo atrás, mais de 500 anos aí. O Brasil era colonizado por Portugal. Certo. Sim. Né? Então passou aí o dia da independência, inclusive, né? Então antes de haver independência, o que acontecia? Havia um rei em Portugal e um rei no Brasil. E só que o reino do Brasil dependia. Era submisso e dependia de Portugal. Ele prestava conta, ou seja, tudo que ele fazia, ele tinha que mandar para a coroa portuguesa. E era a mesma lei. E era a mesma lei. Tipo, era uma réplica, né? Então, por isso que hoje, não tanto, talvez no Paraná aqui, já a cultura polaca tenha mais influência, mais a italiana, cultura italiana, alemã, né? No Rio Grande do Sul também, mas tem muitos estados aí do país que a colônia portuguesa é muito forte. Vamos Santa Catarina, que a colônia portuguesa é forte. Certo. Por quê? Porque o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Então o que Deus fez com a terra? Colonizou a terra. Deus disse assim: eu vou pegar o sistema do céu e eu vou levar para a terra. E vou colocar um ser lá como eu, semelhante a mim, com as mesmas características que eu tenho para governar nessa terra. Só que esse ser não é independente. Esse ser depende de mim. Esse ser está ligado completamente a mim. Esse ser não faz nada sem a minha autorização. Ou seja, Deus era o supervisor e era a autoridade sobre esse homem. O gestor. Quando aconteceu o pecado, o que aconteceu? Quando o homem ele come do fruto, a mulher come, dá para o homem, né? E ali o homem então peca, é como se fosse um grito de independência. Então assim, ó, eu não dependo mais do conhecimento que Deus me dá. Não quero mais Vou viver minha vida. Agora eu vou viver minha vida, eu tenho meu próprio conhecimento. E houve vamos dizer assim, uma independência. O homem disse para Deus: ó, fica aí no céu que eu fico aqui na terra. Não tem mais ligação entre nós. Entendeu? Não há mais uma ordem lá, eu agora vou tocar as coisas do jeito que eu acho que deve ser aqui.
E dali pra cá, veja como a droga que ficou, né? Só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Como diz, daqui pra frente, só pra trás. Meu Deus do céu, olha a desgraça que veio aí, né? Uma atrás da outra, né? Meu Já Deus. começa ali com o Caim, com Abel e vai e tal. O negócio perde esse controle. Chegou até Chegou chegar no até Noé lá e tive que... Exatamente. Teve que resetar a terra. É. E Porém- não resolveu muito. Não. Porém, Deus que era onisciente já tinha um plano, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus trabalha 6 dias e no 7º ele descansa. Esse descanso de Deus aí não era que Deus tinha que descansar. Foi porque dormir. tinha cansado, ele foi dormir. O descanso de dele era em Cristo, porque ele já tinha preparado o Cordeiro, né? Um Cordeiro que viria para nos restaurar, que viria para restaurar esse sistema. Porque o que Jesus veio fazer? Restaurar esse sistema. Por isso que ele disse que ele amou o mundo. Que mundo que ele amou? Aquele que o Pai criou. O mundo que Jesus amou era aquele sistema que o Pai tinha criado, onde o homem e Deus tinham comunhão, onde o homem e Deus se relacionavam intimamente. Um sistema perfeito, vamos colocar O assim. sistema perfeito, que Uma era linha direta, né? todo dia. A gente vai ver que quando Deus vinha, voltando lá para Gênesis, né? Diz que na viração do dia ele tinha encontro com o homem. Então é aquilo que Deus quer. Ele criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou alguém igual, porque a gente vai entendendo na vida que às vezes pessoas vão ficando para trás na nossa vida, porque as pessoas não evoluem junto contigo. Chega uma hora que não tem nem assunto para falar com ela. Tem amigos bem de isso. vocês que você não pode mais. Não. Que eram seus amigos lá atrás, não pode, porque é outra vibe. Já mudou. É outro papo, é outra Não conversa. tem diálogo. Por que nós estamos sentados na mesma mesa? Porque nós podemos falar de um assunto do qual nós nos identificamos com ele. Compartilhamos o Entendeu? mesmo Agora, a gente precisa sempre estar crescendo, porque senão chega uma hora que tu vai falar com o cara, pô, o cara não entende o que eu Já falo. não consegue mais Por criar o isso que Deus diálogo. criou alguém como ele, porque Deus queria alguém que chegasse ali e pudesse falar de igual para igual. Entendeu? Deus falava com o homem de igual para igual, Fortinho. face a face, né? E era pra ser eterno, né? Então, vamos dizer que era uma reunião de deuses, né? Era o Deus do céu e o Deus da terra. Os dois se encontravam ali, os dois reis, o rei do céu e o rei da terra, se encontravam todo dia e tinha aquela, né? Aquela conversa. Só que quando o pecado veio, então, o que aconteceu? O homem se tornou independente, Satanás se aproveitou dessa situação, Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, Satanás vem, toma a terra. Por isso que está escrito que o mundo jaz no maligno. Uhum. Aí Satanás vem e implanta O sistema um dele. sistema, que é o mundo que nós temos hoje. Esse mundo que nós temos hoje, que a Bíblia diz que nós temos que odiar. Esse mundo que existe hoje, que a Bíblia diz que eu não posso ser amigo dele. Uhum. Que é o sistema, não é a Terra, não é O planeta o em si. planeta em si. Isso aqui Deus nos deu, é nosso território. Práticas, né? A gente Deus, pode sofrer Deus dele. nos mandou para cá, né? É claro que a gente quer ser salvo, quer ir para o céu, mas nós não podemos desprezar o que Deus nos deu, que é essa terra, que de repente o crente entende errado e começa a demonizar o que Deus deu para ele. Não, a terra é nosso presente. A terra é algo maravilhoso que Deus nos deu aqui. Nós queremos o céu, é óbvio que queremos. Mas só que a nossa missão aqui na terra, e olha, Deus queria tanto, Deus amou tanto essa terra, e ele queria tanto esse sistema aqui, que ele sacrificou o filho dele para mudar esse troço. Cara. Não era mais fácil, mano, tocar uma bomba, explodir, Claro. fazer tudo de novo? Ah, vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo. É o estalar de dá um dedo. estalo, já era. Mas não, Vamos reiniciar aí. não reiniciou. Ele disse, eu vou mandar o meu filho para salvar esse negócio. Né? Para dar um reset nisso aí, vamos instalar o programa anterior. Né? Aquele programa que tinha antes, que é o que dava certo. O primeiro Windows, né? É exatamente, aquele que dava certo. E vamos desinstalar isso. Então, quando Jesus chega, ele diz assim, olha, o diabo, que é o governante aí do mundo atual, ele veio matar, roubar e destruir. Ele disse, agora eu vim. Eu vim fazer o quê? Trazer vida e vida com abundância. Então Jesus disse, olha, tinha um governo nessa terra, e qual era a característica desse governo? Como é que esse sistema funcionava? Então esse governo tinha 3 funções, ele veio matar. Veio matar primeiro, o que o diabo veio matar? Matar, nós entendemos biblicamente que é nos separar de Deus, porque a morte, o que é para nós? Quando diz que o diabo veio matar, não é o físico. Arrancar a gente da presença. Matar é nos separar de Deus. Separou de Deus, já era. Já era. O cara morreu. Acaba Morreu. sonho, Morre, acaba morre. Não tem expectativa, vida fora esperança. dele. Não tem vida fora dele, né? Então ele veio matar, ou seja, através do pecado, desse sistema que o homem vive hoje, que é um sistema onde ele vive para suprir os desejos da sua carne, né? Seu Então, ego, né? o seu ego, o homem vive para si e tal. Uhum. Então o diabo implantou isso, nos matou.
primeira coisa que ele nos matou, ou seja, criou a separação entre nós e Deus. Aí depois ele veio roubar. O que ele roubou? Nossa identidade de filho. Roubou nossa identidade de cidadão do céu. Roubou nossa identidade desse DNA que nós trouxemos conosco, que é igual ao de Deus. Autoridade também, pastor? Autoridade, tudo. Ele roubou tudo. Porque na nossa identidade está englobado tudo isso, né? Porque quando eu sou filho, eu entendo que eu sou filho. E entendendo que eu sou filho, eu sei que eu sou herdeiro. Se eu sei que eu sou herdeiro, então nada está me faltando mais. Eu não tenho mais necessidade de... Você vira o patrão, fala assim. Exatamente. Agora eu sei. Eu tava brincando aqui com o Lael, né? Tava com 20 anos. Quando eu era pequenininho, um dia eu tô no Bacaxeri fazendo uma reunião. Aí bate a irmã na porta do escritório. Pastor, o senhor pode fazer um favor pra mim? O senhor pode ir lá na escolinha, falar com o Lael. Eu digo, o que houve, mano? Não, o Lael tá jogando bola lá no meio da escolinha e não tô conseguindo dar aula lá pras crianças. Tipo, a senhora pega a bola lá e trate ele como qualquer outra criança. O que a senhora faz se fosse um filho do outro? Pastor, o problema é que ele falou que quem manda aqui é o senhor. Ele contou isso aí pra nós. Já sabia que era herdeiro. Quem manda aqui é o senhor. E ele disse que não vai sair, que só o senhor pode tirar ele daqui. Aí eu fui lá e peguei ele, deu uma bronca nele. Mas por outro lado, fiquei pensando, o menino é burro. Ele sabe quem ele é. Ele sabe de que dinastia ele veio, né? Uma dinastia, a palavra dinastia quer dizer uma sequência de reis, uma sequência de homens de autoridade. Então nós viemos de uma dinastia, né? Nós somos descendência de Davi, diz lá em Zacarias, descendência de Davi. Cristo era descendente de Davi, nós somos descendentes de Cristo. Né? E diz em Zacarias, no capítulo 12, acho que é o versículo 8, depois se estiver errado, vocês dão um Google aí, se virem também, se eu quero tudo mastigado. É lógico. Né? Aí, mas diz lá que o menor dessa dinastia seria como Davi. Caramba, o menor dessa dinastia seria como Davi. Né? E o que iria à frente do meu povo, ele disse, é como Deus. Nossa. Então, isso somos nós. Mas o diabo roubou essa identidade. Roubou essa identidade de nós. E ele disse que eu sou um pecador, ele disse que eu não tenho valor. Então, isso ele roubou. Então, quando ele matou a nossa comunhão, roubou a nossa identidade. Então, matar, roubar. E destruiu a nossa imagem, que era a mesma de Deus. Então nós tínhamos a vida, que era da comunhão com Deus, nós tínhamos a identidade de filho e nós tínhamos a imagem desse Deus. Nós carregávamos essas três coisas. E hoje cada dia o homem está mais deformado. Cada dia se parece menos com o Criador dele. Parece qualquer outra coisa, tá vendo? Cada dia mais parecido com o bicho. Agora teve no Rio Grande do Sul lá a justiça reconheceu um trisal. Então casou. Já tinha o casal, a mulher estava grávida e botaram mais uma pessoa na relação, reconhecido pelo. No cartório e tudo. Cartório e tudo, casado. Trisal. Então uma família de 3. Então o homem cada vez mais tá caminhando. Tá definhando, né? Tá definhando. Tá com sua imagem totalmente deturpada. E o que mais deturpa a imagem do homem porque a Bíblia diz que Deus é amor, né? E o amor cada dia está esfriando mais. Então cada dia a pessoa fica mais esquisita, mais deturpada, mais perde as suas características, porque sem amor nós estamos cada vez nos distanciando mais da parte de Deus. Então quando Deus diz assim, eu amei o mundo, ele amou aquele sistema. E aí Jesus disse, olha, eu vim para salvar aquele sistema. Romanos 12, pastor. Romanos 12, 2. Diz que né? Fala sobre... Para não viver como as pessoas desse mundo. Nos renovar pela... a renovação da mente, né? Do nosso entendimento. Então, se tu vai olhar também, Jesus começa o ministério dele, logo depois que ele batiza ali, Jesus passa pelo deserto e aí ele já vem com a mensagem dele é arrependei-vos porque é chegado a vós o reino do céu. Ou seja, eu estou trazendo outro sistema. Se você se arrepender, você vai ver a vontade boa, perfeita e agradável. Então é um outro sistema. E para tu viver o outro sistema, tu tem que te arrepender do antigo. Então, porque não adianta tu ficar com o antigo. Aí Jesus disse assim, ele falou assim, não tem como colocar vinho novo em odre velho. Então, se a tua cabeça... Tu pode ter nascido de novo, tu aceitou Jesus. Mas a tua mente, ela ainda for doutrinada pelo sistema antigo, tu não tem acesso a isso. Então tu até é salvo, Jesus vai voltar, mas tu é salvo. Mas tu não tem acesso ao reino, tu não tem acesso a esse poder
Tu não recupera a tua identidade. Olha o filho pródigo. Eu falo bastante. Vai que vai. Olha o filho pródigo. O filho pródigo, quando volta para casa, eu estava meditando isso ontem à noite. No hotel, Deus falando comigo sobre isso. Ele disse, olha o que eu fiz com o filho pródigo quando ele volta para casa. Aí, a primeira coisa que é restaurada é a vida. Inclusive o pai fala, né? Diz assim, olha, esse filho, ele não disse assim, esse filho estava perdido, esse filho estava morto. Nossa. Porque longe do pai tu está morto. Ele não falou assim, meu filho estava perdido. Não, ele disse assim, olha, vamos comemorar porque esse filho aqui estava morto. É igual uma planta longe da água, né? Exatamente. E aí a primeira coisa que é restaurado quando ele volta é a comunhão, porque o pai vai até ele e abraça. Nossa, cara. Retoma ele nos braços. Então, bom, ali ele reviveu. Naquela hora, ele volta à vida. Então o diabo disse, eu vim matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim trazer vida. E vida com abundância. Então, para restaurar a vida, precisa restaurar a comunhão. Então restaura naquela hora. O pai já mostra, olha, filho, nada mudou. Pode ver que ele estava com a identidade deturpada, porque ele dizia assim pro pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Contra ti e contra os céus. Ele já queria ser servo, né? Queria ser servo. Tinha perdido a identidade, a noção de quem ele era. Não sabia mais quem era. Eu não sou mais teu filho. Sim. Né? Outra coisa, ele tinha perdido a imagem do pai, porque ele estava vestido, ele vestiu como escravo, não tinha sandália no pé. A identidade estava sem. Estava sem identidade, não tinha um anel no dedo, então se ele entrasse na fazenda, ninguém ia conhecer ele. Aí o pai, a primeira coisa, traz roupa nova, vestiu ele como um filho se veste. Pôs o anel no dedo. Né? Botou a roupa nele, botou o anel do dedo para ele ser reconhecido como alguém da família. Só agora tô te devolvendo a autoridade tá aqui, a tua autoridade, a tua identidade. Nossa, tô te devolvendo a tua imagem que tu tinha perdido, que foi deturpada nesse tempo que tu viveu fora, né? E aí o pai fala, chama todo mundo, entrega o cordeiro, a gente sabe que o cordeiro simboliza Cristo, e faz uma festa para anunciar, meu filho está vivo, meu filho voltou, né? Então a vontade de Jesus, e aí para nós, é que nós sejamos a igreja que conquista essa terra de novo, porque o diabo tomou conta, o mundo jaz no maligno, mas Jesus veio nos restaurar e veio salvar esse mundo e deu autoridade para a igreja avançar. Por isso que eu digo que eu acho que nós estamos na melhor fase, porque é um momento de avançar, é um momento de conquistar. Porque quando não tem adversário, a gente não faz nada. Tem um ditadozinho que a galera fala, a galera que vai pra academia, né? Sem dor, sem ganho. Não tem Você não não ganho, cresce. Não tem ganho. Né? Aí tu vai ver que era sempre, toda vez que a igreja avançou, e eu falo de igreja, lá a igreja já, a igreja que era representada pelo povo judeu, né? O povo que saía da terra prometida, que saiu do Egito, estava indo em direção à terra prometida. Cara, era um desafio atrás do outro. Era gigante, era a muralha de Jericó, não tinha nada fácil. E os caras que peitavam sem medo vencia, né? Os caras iam pra cima, né? O pessoal ia pra cima, porque Deus foi imprimindo aquela identidade de um povo que... Outro dia Deus estava falando comigo forte sobre isso. Deus leva o povo pro deserto, mesmo. E o deserto é um lugar que tu aprende a depender da graça. Deus ali já estava ensinando pra graça. moldar, né? Não, e estava ensinando graça. Embora Deus tenha dado uma lei para aquele povo, mas por que eu digo que ele estava ensinando graça? Porque o deserto é um lugar que tu não pode... A lei da semeadura não funciona no deserto. Nossa, verdade, cara. Não tem lei da semeadura. Não adianta não é pelas tuas obras. Se você fizer, não vai plantar lá. Não tem, quer dizer, não o que tem você como plantar não plantar. nasce, né? Não tem como plantar. Ali. Então não tem lei da semeadura. Caraca. Não tem como tu merecer nada. Não tem o que tu fazer ali para te merecer alguma coisa. Ou é depender de Deus. É depender de Deus direto. O que eles comiam vinha do céu. Total dependência. A água que eles bebiam tinha que ser tirada da rocha. Até a proteção contra o clima. Tudo vinha de cima para baixo, não era de baixo para cima, né? Então ele sai de uma escravidão. Ele sai de uma escravidão porque lá no Egito, veja bem, eles ficaram 400 anos, por quê lá? Porque tava tranquilo, tava sossegado. O cara tinha acostumado a Tinha viver cebola. Exatamente. Ele tava na sofrência, mas acostumado. a mente dele já tava presa aquilo. Alterizado. Tipo assim, tá ruim, mas pelo menos tem que comer. De vez em quando fala, enlouquece aí e tal, mas... Leva uma chicotadinha aqui, mas eu tenho minha casa. Exatamente. Tá todo mundo pregando, tá sossegado, então não vamos fazer nada. Não dá nada. Vamos ficar aqui na nossa. E aí o que Deus faz? Aperta o cinto, né?
Deus aperta a opressão, porque era preciso que aquele povo gemesse para que Deus pudesse atender. Nossa. Então, sem o gemido daquele povo, eles tinham que pedir a ajuda de fato. Então, enquanto o negócio não apertou ao ponto que aquele povo clamou, Rasgou as vestes o mesmo. clamor chegou ao céu a um ponto que Deus disse, não, agora eu vou socorrer você. Porque Não tinha recebido porque não estava pedindo. não, exatamente. E Deus sabia o que eles precisavam, né? Exatamente. Mas precisou, eles... Então, chegou a hora que o pessoal não aguentou mais. Né? Então, às vezes, tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que é o próprio Deus que permite Pra fortalecer. certos apertos para que tu realmente clame, peça e Ele possa, então, te restaurar. Mas são tantas coisas, mas não fugindo do assunto. Então, aquele povo foi um povo que começou a aprender que Deus era um Deus que dava para eles terras que não era deles. Veja bem. Porque aquele povo viveu da terra dos outros, Sim. né? A vida inteira. Então era assim, ó, tem uma terra lá, tem dono, mas eu tô dando para vocês. Vão lá e conquistam. E o mundo hoje jaz no maligno. Uhum. Ou até Jesus voltar. Já tem gigante dominando, vamos colocar assim. Exatamente, o mundo jaz no maligno. Mas Jesus veio e disse, ó, começa aqui uma reconquista da terra. Por isso que ele dizia assim, ó, manda avisar, o reino do céu chegou. Manda avisar que o reino do céu veio para dominar a terra de novo. E ele vai dominar a terra como? Através de quem? Somos nós os responsáveis. Isso aí. Ele deu a terra para nós. Então somos nós os responsáveis. Por isso que eu falava no Don't Stop que a gente não foi feito para pecar, irmão. Irmão, crente quando quer pecar só se lasca. Olha os caras aí do mundo pecando, então se dão bem pra caramba. Os caras aí fora se pecam, os caras fazem tudo certo. Ele deita a cabeça no travesseiro, dorme. Né? Dá risada E no outro dos dia, outros. e no outro dia tá pecando de novo. Tá pecando de novo, não tá nem aí. E dá certo pros caras. Dá. Por quê? Porque os caras, eles não têm a linhagem que nós temos. Eles não têm a... Não foi impressa essa não, identidade. Não foi impressa a identidade deles. Então, aí o crente olha aqui e diz, vou pecar igual os caras. Só se lá. toma na cabeça. Como é que é? Olá, Morris. Até eu vou falar pra botãozão. câmera, você tem que entender, crente, que você não sabe pecar. Entenda, bota isso na tua cabeça, se é crente, se aceitou Jesus como seu salvador. Não adianta tu querer pecar que tu vai só te lascar. Deixa o pecado pra quem sabe de pecado. Tá dizendo Efésios capítulo 2 que nós somos obra-prima de Deus, obra-prima, e que nós fomos feitos, que Deus preparou para nós uma obra de antemão para que nós participássemos dessas boas obras. Então eu fui feito para as boas obras. Eu fui feito para as obras do Espírito, não para as obras da carne. Aí o crente idiota, desculpa usar esse termo, lá no sul a gente fala assim, boca aberta, Aqui vai Panguão. bocó, Bocó, panguão, sei lá. jaguar. Né? Aí vocês dizem assim, eu vou pecar, porque olha como é que o fulaninho faz lá, o Joãozinho tem 3, 4 namorados, eu vou também... Vai te lascar. Porque tu não foi feito para isso, tu tem uma identidade, uma dinastia, tu não tá aqui nessa terra para essa finalidade. A Bíblia diz que Deus preparou uma obra de antemão. Então o homem, pastor, Paulinho, ou pequeno Paulo, o homem ele foi feito por Deus, assim, nós fomos feitos por Deus de forma intencional. Uhum. Primeiro Deus traçou um plano. A Bíblia diz que o plano de Deus foi feito de antemão. Então o plano é anterior a nós. Já estava projetado. Então primeiro Deus fez um plano. E depois disse assim, pô, quem que vai cumprir esse plano? Não, é o Eduardo. É o Paulinho. É o Dander. Então o plano foi traçado. Então Deus fez até o fim. E está escrito lá em Isaías que ele é um Deus que ele anuncia o fim no começo. Então Deus, quando ele fala uma coisa para nós, ele nos dá pequeno... É mais ou menos um spoiler. Se tu for assistir um filme, tu conta um Tu vai chegar lá. mais ou menos assim. Eu não vou te contar tudo. Deus nunca conta tudo, né? Vou te falar como é a caminhada. Porque se ele contar tudo, a gente desiste. É verdade. Então ele dá um spoilerzinho. Assim, vai ser mais ou menos assim. Esse é o caminho e tal. Eu tenho isso aqui para ti. Mas ele não fala do enredo, né? E ele nunca fala que é fácil. Não. E eu sempre digo que a segurança que a gente tem de caminhar com Deus é a seguinte. Está escrito, ele diz assim, Jesus é o autor e o consumador da fé. Eu pergunto, ele é o autor e consumador da tua fé? Se ele é o autor, ele vai ser o consumador. Sim. Então eu sempre digo que se Deus está no início, ele vai estar no fim. Ele daí executa. Ele vai estar no fim. Agora, no enredo da coisa, ele não disse que ia ser fácil, que ia ser simples. Mas se ele é o autor
do projeto, se ele é o autor do desejo do coração, se ele é o autor de qualquer iniciativa que tu tomar, pode ter certeza que ele vai estar lá para encerrar isso e vai te dar sucesso nisso. Foi como ele falou lá com a família de Lázaro, né? Só, o cara tá mal, não, eu tô dando a minha palavra que não vai ser para a morte. Então ele estava no início da história, o enredo da história, o negócio ficou feio, tipo, parecia que a palavra dele não iria se cumprir, mas no fim ele estava lá para trazer o desfecho daquilo que ele tinha anunciado no início. Então ele anunciou o fim no início, ele sempre faz isso. Ele anuncia o que vai acontecer. Vai ficar tudo bem. Não, ele deu aqui, ó, vamos passar para outro lado. Então ele está dizendo, vamos passar, não é talvez vamos passar, né? Marche, é para andar. É, exatamente. Entrando no barco, passar para outro lado. Tem tempestade? Ele não disse que não é ter no meio, até sabia que teria. Só falou que mas ele disse assim, mas nós vamos chegar. Eu me comprometo em fazer você chegar, né? Então a gente precisa estar alinhado com esse plano. Eu falo que hoje, nós somos crentes, nós temos uma mania com Deus. Você faz teus projetos, chega e entrega para Deus. Deus, é isso aqui. Mas não é o que está escrito. Se tu começar a prestar atenção na Bíblia, era sempre o contrário. É Deus que era o proponente dos projetos. Tem que perguntar onde que eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Cara, tu pega a lista de, por exemplo, lá de heróis da fé. Me diz um que propôs alguma coisa para Deus. Um que chegou e disse, Deus, eu tenho um projeto. O pai da fé, ele chegou assim, ó, pega a tua coisa e ó, vamos lá, vou te mostrar. Não, e a iniciativa do projeto nunca foi do homem para com Deus, mas sempre de Deus para com o homem. Só que a gente pega um projeto nosso e quer que Deus... Ó, aqui, senhor, eu quero que o senhor faça isso aqui. Não, é o contrário. Existe. Deus, eu quero que o senhor me dê o projeto. Me dê o projeto, porque eu sei que se o projeto partir de ti, se o senhor for o autor... O senhor vai ser o consumador. Porque o senhor disse que o senhor é o alfa e o ômega. O senhor sempre está no início e o senhor sempre está no fim. Então eu quero Deus iniciando as coisas. Eu quero que Deus seja a fonte de tudo, né? E ele vai te capacitar nessa caminhada. Vai capacitar nessa caminhada. Então, hoje, nós como Igreja de Deus temos que... Então, quando eu retomo a minha vida, voltando ao assunto que nós estávamos falando antes, eu retomei a minha vida. Jesus restaurou minha comunhão com o Pai, né? Então é só Ele que pode fazer isso, não tem outro jeito. Restaurou minha comunhão com o Pai, devolveu a minha identidade. E quando a minha identidade é devolvida, eu vou recuperando também a minha imagem, né, de filho de Deus. Eu começo a me enxergar do jeito correto. Então, quando essas três coisas são restauradas, agora o que Deus quer de nós? Quer que a gente avance. Ele quer que a gente comece a tomar os espaços que outrora Satanás... Foram perdidos, né? Exatamente. Satanás ocupava. A gente falava na mensagem sobre Jesus ensinou como a igreja ia fazer isso, né? Ele falou assim, ele fez uma parábola que o reino dos céus era semelhante a uma mulher que pegou um pouco de fermento e colocou em 3 medidas de massa. E disse até que passou um tempo e aquela massa fermentou. Então a mulher aí é a igreja, o fermento é a mensagem do evangelho, e a massa é o mundo. É esse mundo que é influenciado por esse fermento, né? É por isso que eu falei que é a nossa melhor fase, porque o fermento cresce como? Porrada. Como é que o fermento cresce? Como é que ele se espalha na massa? Você tem que... Pau e pau. Quanto mais bate, mais cresce. Mais bate, mais cresce. E não sei se vocês também sabem, já fizeram pão. Eu faço pão. Eu já tentei, pastor. Já tentei. Mas é simples. Eu já vi. Eu vou te explicar uma receitinha barbada. E o grande segredo do pão é amassar. O grande segredo para fazer o pão crescer, para ele ficar grande, é amassar. E o outro segredo, a melhor época de fazer pão é no calor. Porque quando está quente, ele cresce mais. Sobre alta pressão, sobre o calor, ele que ele cresce mais. No inverno é mais difícil tu fazer o pão para ele crescer. Então tem que colocar ele, tu bota quem sabe um plástico, aquele como é que é, papel filme, né? Enrola ele, deixa ali crescendo por um tempo. Então nós temos que ser, e aí falando para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem que ser o fermento aqui nessa terra. E com sabedoria, e entrando nesses espaços.
Não pode se fechar. O fermento dentro do saco não serve para nada. O fermento no Pacote, pacote, o fermento só é ativado quando ele se mistura com a massa. Enquanto ele não se mistura com a massa, ele não tem ativação para ele. Ele é ativado misturado na massa. É isso que Deus quer da igreja. Deus não quer a igreja trancada em quatro paredes, né? A reunião dos fermentos. Não adianta. Fermento com fermento não serve pra nada. Vai dar fermento. Que, né, o pessoal não vai ver, mas aqui a gente tem umas par de lâmpadas aqui, né? Tem uma que tá queimada. Mas você nem vê a diferença nela porque as outras estão suprindo. Então, tipo assim, Exatamente. tá capengando, mas ainda tá no meio ali, né? Então fermento não. Um monte de fermento não adianta. O fermento precisa sair e se lançar. Entrar nesses espaços. Educação, política, artes. Segurança. Em todo tudo. lugar, em todos os ambientes onde tem algum sistema implantado de poder, ali a gente tem que estar como fermento. O que é como fermento? O fermento é menor do que a massa, mas ele influencia a massa. Jogou lá. Ele consegue mover o ambiente. O texto fala que é uma medida de fermento e 3 de farinha, mas aí, quando ele entra, ele toma conta da massa. Um pão sem fermento não existe. Não existe. E o que é a fermentação? É um processo de mudança da massa. O fermento muda a massa. Então é isso que Deus quer de nós como igreja. Deus quer que a gente não seja influenciado pelos ambientes, mas que a gente mude os ambientes. Nossa. Que quando a gente chega como igreja, chega quietinho, pequenininho, até Jesus mesmo, quando começa, o pessoal meio que despreza. Ele, é mais um profeta desse que está por aí. Em princípio, Jesus é desprezado. Ele começa a reunir 12, quietinho, igual fermento, que entra na massa, que ninguém dá bola, não acontece nada. E aqueles 12 já... É só um farelinho. Ganha os 12, daqui um pouco dos 12 tem mais 70, daqui um pouco tem multidões seguindo a ele. Quando os caras veem, não tinha o que fazer. Quando os caras perceberam, vão matar esse cara, porque o cara está tomando conta de tudo. E o fermento da massa é assim, ele começa pequenininho, daqui um pouco ele está na massa inteira, que nem sabe onde é que ele está. Já misturou. Não Já tem tem como tirar ele dali. Esse aí. É impossível depois separar o fermento da massa. Então Jesus disse, olha, eu quero que a minha igreja seja esse fermento que está entrando dentro do mundo. Veja bem, não estou pregando mundanismo. Não é trazendo o mundo para dentro da Não, igreja. ao contrário. É entender A gente tem que ir. qual é o medo nosso aqui. Vocês são líderes de jovens, vocês sabem como é que é. O nosso grande medo é às vezes, mas se o nosso pessoal... Nós temos que ter cuidado para não criar o nosso jovem numa bolha. Porque é igual tu... Não sei se você é solteiro. Não, casado 8 anos já, pastor. Tem filhos? Não, ainda não. Casado em 2 filhos. Tem 2 filhos. Então vamos falar Vai nascer o outro agora. aqui vai entender. 2 filhos. Vai nascer o segundo agora. Ah, tá. Tá enchendo a terra. Mês que vem. Não acreditou na profecia. Tô na palavra, hein? E aí tu vai ver em relação aos filhos, né? Agora eu até perdi o raciocínio que eu tava falando, que ia explicar uma coisa sobre Não isso. crescer dentro da bolha. Não crescer dentro da bolha. O pai que a gente quer proteger. Quer pegar os teus filhos e colocar numa bolha assim, tipo, eu vou colocar num colégio cristão, ele só vai ouvir música cristã, ele só vai estar no meio dos amigos cristãos. Isso é bom Em partes. em partes. Porque um menino que cresce nessa bolha, se o dia que ele sair, Vai espanar. pega os seus filhos e diz assim, poxa, sabe que na rua tem vírus, bactérias. Aí diz, não, meus filhos, vou botar dentro de um quarto aqui, essa peça, vou dizer que é um quarto, e aqui eles vão ficar com máscara, eu vou passar álcool na mão dele o dia inteiro. Eles não vão De ter meia? eles não vão ter, De de meia, meia? não vão ter contato com sujeira nenhuma. Tudo que a gente der pra eles comer vai ser esterilizado, tal, papapá. Puxa, tu tá tendo boas intenções. Certo. Mas o dia que ele sair desse ambiente, Já era. o dia que ele pisar lá fora, ele não vai ter imunidade. Primeiro o vírusinho aí, qualquer vírusinho derruba. Que qualquer pessoa que tem imunidade pega e nem percebe que pegou, aí o cara, uma gripe mata. Por quê? Porque ele não foi exposto ao ambiente onde ele cria casca. Não foi exposto ao ambiente onde ele cria imunidade. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque
não criar os filhos, ou estamos falando também de juventude aí, são nossos filhos espirituais, Sim. naquela teoria do medo. Não, vai lá, tu vai cair. Não. Olha, nós vamos entrar lá, mas nós temos estratégia para entrar lá. Uhum. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não, e tu tá entrando, eu tô aqui do teu lado. Eu tô te dando esse suporte. Tô contigo. Um pai, é isso que o pai falou. E eu vim de uma criação que eu chamo que era a cultura do medo. Os pais da gente não deixaram de fazer nada. Não, porque tu vai cair. Não é assim. Eu criei o Léo, meu filho, do outro jeito. Tipo, o Léo tinha 2 anos, jogava dentro da piscina e... Te vira. Te vira. Quando É modo raiz. Quando eu vi que ele tava afogando, eu pegava. É igual com o meu filho. Aí eu só pegava sei. e tirava ele de volta. Aí o Léo tinha 3 anos, nadava sozinho. Então, eu já sabia nadar. Por quê? Porque eu expus ele àquela situação, mas controlando. Eu expus controlando. É o que diz lá é o que diz em Êxodo, que como Deus disse que tratava o povo de Israel como a águia no seu ninho, né? A águia tratava os filhotes do seu ninho. A águia pega o Joga. filhotinho e joga. Tchau. Vai, Joga. fi. Voa. Ele tem que descobrir que tem asa. Como é que vai descobrir que tem asa se não for voando? Não, Parado é ali da no ninho. adrenalina ali o negócio, senão não vai. E Fica na aí ele pressão. vai. E aí ele diz lá que ele sobrevoa, né? Então ele joga e sobrevoa. Se eu tô aqui, se não der certo, não aprender a bater asa, Eu já cato de pego, volta. te cato e... E leva de volta. Entendeu? E joga de volta. Então a gente, Até aprender. Até a gente aprender. precisa medir isso aí. Senão nós vamos criar os jovens, que é o que acontece essa geração vive, tá vendo muito isso. Uhum. Foi pra faculdade, perdemos. Acabou. É Eu, bem eu uso um termo, até um pouquinho. Não vou falar, pra mim é normal, mas pra algumas pessoas pode parecer pesado. Eu falo, a gente só fala, pô, assim, a gente não pode criar rato de igreja. Isso. Não, a galera não pode ficar. Não adianta eles saberem fazer a melhor dança, melhor teatro, melhor isso, melhor aquilo. Se lá fora não tá fazendo até o que o senhor tá ensinando aqui, que é conquistar de volta lá fora o reino dos céus, implementar a cultura na onde foi chamado. É. Né? A gente não foi chamado pra viver trancado aqui dentro, né, pastor? É. Mas sim pra aprender e propagar, né? Porque tu vê, Jesus era estranho por isso, porque Jesus não... Ele Ele andava ficou no... preso, né? E ele andava nos lugares que ninguém andava, né? Aham. Não, Tipo, ele ia pra Samaria, os caras ficavam loucos com ele. Porque tá vendo que é Samaria, cara? Que o pessoal lá tudo perturbado e tal. E ele andava lá. eu dou exemplo pra galera que eu brinco aqui, pastor. Pegando a deixa do senhor. Eu falo assim, ó, se Jesus tivesse vindo hoje, cara, na moral, ele ia sentar e ia jantar com o Lula. Exatamente. Ele ia trocar uma ideia com o Lula pra ver se o cara aceitava ele. Aí- Pra se converter, né? Então, Jesus era assim. Aí tu vê o fermento, Jesus como fermento atuando na terra. Um texto que eu gosto. Que isso. Jesus como fermento atuando na terra. Ele vai e encontra a mulher samaritana. Tipo, qualquer religioso teria corrido e teria espraguejado a mulher. Aí Jesus senta. E olha como é que ele age com o fermento. Ele não fala de religião, ele não fala de espiritualidade, ele começa a falar, sabe? Assunto na... me dá uma água aí. Dá uma água aí. Bem de Tipo, boa. ele tá falando coisa do cotidiano. Tem um poço, uma Vou pedir uma água. Vou pedir uma água. Estratégico. Estratégico. Aí quando a mulher identifica ele como um judeu, poxa, mas tu tá me pedindo água, tu é judeu, não sabe que existe aqui uma Rixa. rixa entre nós e tal. E ali, a partir daquela conversa, Jesus começa a falar verdades espirituais. Então, Começa não a lançar, né? o que eu acho que nós estamos errando? Os caras já chegam com uma faixa na cabeça de Jesus, 100% de Jesus, não sei mais o que lá. A gente está espantando as pessoas. Nós temos que conquistar as pessoas primeiro. Criar uma oportunidade. Criar né? uma oportunidade. Tu chega na sutileza do fermento. Certo. E aí o que o fermento... Basta ele cair na massa. Eu tenho que conseguir cair na massa. Depois que caiu, Se já eu era. cair na massa, amigo, não Já tem. Já era. O Espírito Santo vai entrar e vai fazer aquilo acontecer. Ele vai misturar. Vai misturar. Daqui um pouco a pessoa tá disposta. Às vezes é uma coisa, tu nem falou nada, mas o teu jeito, algo, um estender de... Não sei. Eu não sei, nem sei dizer direito o que é. Mas a pessoa diz, puxa, aquele dia tu fez tal coisa, pastor, tal... Puxa, nem lembro o que foi. Mas foi uma coisa sutil, Uhum. mas que tocou. Foi uma coisa sutil que Deus usou para começar esse processo de fermentação. E fermentar e ficar borbulhando a coisa no coração dentro da pessoa, né? A pessoa fica lá, ela pensa naquilo, aquilo Crava fica- na mente ali, crava cola. ela fica pensando sobre aquilo, tal, que loucura, não me falou tal coisa. Fulano, no meio da conversa, tal, ele largou um negócio assim, pum, certeiro. Cara, não sei o que está acontecendo comigo. Quero lá ouvir mais um pouco. Fulano, Top. pode voltar aqui, tu me falou um negócio um dia e tal.
será que tu pode me explicar melhor? Bom, então o negócio está começando a fermentar. Aham. Né? E aí, quanto menos a pessoa esperar, daqui um pouco ela está totalmente transformada, mudada. É assim que Deus faz, é assim que Deus transforma. Então nós precisamos, como igreja, ter esse pensamento. Amar as pessoas e pedir a Deus estratégias. Uhum. Né? Não para o mundo nos influenciar, mas para a gente influenciar o mundo e E lá conquistar fora. os territórios. Porque a gente fica demonizando, por exemplo, demoniza política. Então, não, a política é do diabo, tá entregando para ele. Ele que governa. Quem tá reinando é o espinheiro. Enquanto. Não quero, não Ele quero que misturar, governa. deixa. Mas lá o ambiente é hostil, mas é lá que nós temos que estar no meio da massa. Sempre foi assim. É o id, né? Eu tenho que estar lá, mas eu sou pequenininho, olha os caras lá, não interessa, todo dia eu tô soltando um grãozinho de fermento para onde eu passo. Uhum. Soltando um grãozinho aqui, outro grãozinho ali, e daqui um pouco as coisas vão começar a mudar. Porque esse acho que é um grande problema da nós como igreja no Brasil, é que a gente tem muito crente, mas a sociedade continua do mesmo jeito. Não houve uma renovação Não da há mente, uma né? mudança. O reset ali. O senhor falou disso aí, eu faço formatação, né? Então, tipo assim, sou pastor, mas aí às vezes faço uns extras por fora. E quando você vai formatar, mesmo que você vai colocar o mesmo sistema operacional. Eu tô com Windows 10, vou colocar um novo. Eu já falo pra pessoa, cara, eu não faço backup. Porque se eu fazer o backup, eu não garanto a formatação. Porque se eu trouxer aqueles arquivos, provavelmente no meio tem um vírus que vai estragar tudo aquilo no novo sistema que eu reinstalei, coloquei tudo certinho e resetei. Então, tipo, não adianta você vir para a igreja e trazer... vou trazer a bagagem antiga. Não, vai estragar. Sim, Mesmo que você comece tudo de novo, né, pastor? Não. E tem uma coisa, né? Tipo, a gente converte, tá? Aceitei Jesus. Então, o que é recriado? É o nosso espírito. Uhum. Então, o que nasce de novo, o espírito da mente é a mesma. E é uma coisa que há pouco tempo a igreja despertou para essa necessidade de tratar a alma, a mente do homem. Então a pessoa aceitava Jesus, mas imagina que conflito. Tu aceita Jesus, teu espírito é recriado, mas tua mente é a mesma. Não adianta. Olha que loucura. Então é tipo assim, tu botar um motor na Ferrari não fuca, né? Então tu tem potência, mas Direção, freio não tem condições. É um trem desgovernado. Não aguenta a pressão. Tu tem aquele poder dentro de ti, mas tu não sabe como usar. Uhum. Tu não sabe como operacionalizar isso, porque a tua mente não tá preparada para operacionalizar. Você vai acabar isso. se matando. Tu te mata, aí a pessoa fica assim, puxa, não consigo mudar e tal, porque o processo é assim, ó. Eu aceitei a Jesus, automaticamente eu deixei de ser um pecador para ser um justo. Uhum. Então, eu sou santo. Foi impressa a nova identidade. Nova identidade. Eu sou santo. Mas eu vou entrar no processo da santificação. Ou seja, a minha identidade não é de pecador. Minha identidade agora é de santo. Mas eu fui recriado como santo, mas eu ainda não sei ser santo. Precisa aprender. Como é que faz? Aprender a ser santo. É igual tu tem um filho que vai nascer. É menino ou menina? Menino. Menino. Pedro. Vai nascer menino. Hoje o pessoal diz que não tem Gênero, essas e coisas. tal, que nasce depois. Não, mas não é assim. Nasceu lá o meu nasceu um que é? homem. Biologicamente, o que é? O médico vai lá, tem macho. é macho. Só que tu vai ter que ensinar ele a ser macho. Sim. Se pegar ele e nascer lá, tu vestir ele de roupa de menina. Se tu começar a tratar Se ele eu criar essa identidade nele, ele não vai conhecer o outro. Entendeu? Então o que acontece hoje? A pessoa nasce para Deus, ela é recriada novamente em Cristo como nova criatura. Uhum. Ela é santa, mas agora ela precisa ser ensinada a viver como santo, a se santificar. E isso passa pela transformação da mente dela, Nossa. da maneira de pensar. Senão a pessoa vive um conflito tremendo. Uhum. E tem gente que não sabe lidar com esse conflito. E aí ela peca, porque ela vai errar, porque a transformação, e nós queremos que a pessoa transforme do dia para noite, não é assim. Não. Ela Ou na paulada também, né? paulada, então, ela Não- renasceu em Cristo, tá bom. Aceitou Jesus, renasceu, tá, mas Agora agora você é outra pessoa. não, Acabou. não existe, cara. Aí tu veste ela de crente, bota um negócio, bom, agora o fulano mudou, mas não é, o conflito tá lá dentro. Agora tu vai ter que ajudar a pessoa, dar um caminho para ela. Uhum. Como é que alguém que é santo se porta? Como é que alguém que é santo vive? E vai ensinando. Teu filhinho tu vai começar lá, vai ensinar. Pode ser que um dia, qualquer criança quer ver que um dia não pegou e botou a
o sapato da mãe sai andando na casa. Aqui que o pai fala que faz comigo. Não, filho, o sapato aqui não é de homem, é de mulher. Vai lá e tira, pega o teu sapato, bota no pé do meu, ó, é com esse aqui que tu andar. Tu é homem, meu filho. Pronto, tá afirmando, reafirmando a identidade dele. Porque ele não sabe a diferença do sapato da mulher pro do homem. Ele não sabe. Pra ele é tudo coisa de botar no pé. Mas tu vai lá e vai ensinar pra ele. Vai imprimir aquilo na mente dele, dizer, olha, não, o homem se porta deste jeito. No processo de santificação é a mesma coisa. Tu nasceu, tu é santo, só que agora eu vou te ensinar a pensar como um santo. Nossa. A agir como um santo. A te Processo, só né? que isso é um processo para a vida toda. É a boa obra. Começou, Não vai é ser Não é um aperfeiçoada. processo só que a gente quer que a pessoa... E aí nós começamos a dizer assim, o fulano tem que se converter, não é ele já se converteu. Mas Já mudou a trajetória dele. Tipo assim, ele era pecador, Perspectiva da vida dele já mudou. ele era pecador, agora ele é santo. O nome dele está escrito no livro da vida. Ele está salvo em Cristo Jesus. Mas agora eu vou ensinar ele a viver em santidade. Nossa. A viver é um processo de santificação. Que nós vamos passando a vida inteira. Nós estamos passando ainda. Nos edificamos, né, sentados na mesa. Aqui mesmo agora, a gente tá aprendendo. Nós estamos falando da palavra, então Bastante. nós estamos aprendendo a nos portar. Sim. Entendeu? Por isso que diz lá, o apóstolo Paulo diz, ó, que vocês têm que viver dignamente conforme o evangelho de Jesus Cristo. Aí vão dizer, o meu filho é filho de pastor. Mas eu tenho que ensinar ele a andar com Jesus, porque senão não adianta, Deus não tem neto. Mas seria indigno, vamos dizer assim, indigno. O pai dele ser um pastor, mas ele está no mundo hoje, a pessoa, puxa, por quê? Talvez porque não soube ensinar ele a andar no caminho. Né? Então, o Lael eu sempre deixei ele muito livre para tomar. Sempre fui muito assim de estar à volta dele, orientando. Mas quando ele queria fazer uma coisa no sentido, não, vai. E às vezes, ó, não vai dar certo. Mas... O senhor estava ensinando a dirigir. Vai. Desculpa. Não vai dar certo, vai te lascar. Mas eu não proibi de fazer. Porque às vezes o cara tem que passar por essa experiência. O filho aprende com aquilo que ele padece. Ele tem que passar por isso. O próprio Cristo está escrito que Jesus aprendeu padecendo. Aprendeu a obediência padecendo. Então vai lá e padece. Aí, o que eu digo sempre a ele? Ó, eu vou estar aqui. Eu sei que tu vai quebrar a cara. Quando tu voltar, eu tô aqui. Então eu vou aqui para te abraçar e para te mostrar, ó. Tá bom? Tu lembra que eu te falei antes? Não é jogar na tua cara. Eu tô aqui para te dar o apoio, para te levantar de novo. Agora, esse é o caminho. Vai por aqui. Você falando isso é interessante que eu sempre falo pro Davi. O Davi tem 6 anos. Mas eu falo para ele. Ó, o meu papel é te apresentar a Cristo. A partir do momento que você conhecer a Cristo, é a tua vida. Você não pode obrigar ele. Você vai pra direita e vai pra esquerda. Você só explica pra ele, ó. Sim. É isso. Agora é contigo, bro. Como aconteceu com ele, era menorzinho, tinha 2 anos. Ele ficava com o dedo na tomada sempre. Ficava lá, ia com o dedo na tomada, a gente falava, não pode. Não pode, não pode. Aí um belo dia, o Flávio falou, então vai lá então. Aí meteu o dedo na tomada, tomou um choque, nunca mais. Entendeu? É isso, cara. Não, já era. Algumas coisas que eu falei lá. O fermento, voltando ao assunto que você estava falando, o fermento parece algo fraco, parece. A Bíblia diz, diga o fraco que eu sou forte. Então a pessoa, às vezes, Deus bota ela te coloca numa situação que tu te sente assim pequeno diante daquilo. Mas o fermento é pequeno, mas ele tem poder de... É só o pó, né? Ele nunca fica intimidado pelo tamanho da massa. Então ele não pode ter medo dos desafios que Deus nos coloca. Colocou num... Porque outra coisa que nós precisamos aprender, precisamos passar para a nossa juventude. Não existe só o púlpito tradicional. Deus nos quer pregando, às vezes, em púlpito diferenciado. Cadê os irmãos que vão fazer diferença na cultura? Vão fazer os filmes? Nossa. Cadê os irmãos que vão levar o reino através das artes? Você vai pensar hoje, o que o Jesus surpreendeu a humanidade porque ele não fez uma guerra com espada. Os judeus esperavam que viria um rei, né, montado num cavalo e que ia comandar o exército de Israel numa guerra física. Mas Jesus não promoveu uma guerra física, Jesus promoveu uma guerra cultural.
Jesus confrontava a cultura da época. Então, tanto que no Sermão da Montanha ele falou, o que diz tal coisa? Ele vinha e disse, não, pois é, mas eu estou dizendo que é assim. Né? Moisés disse assim, pois é, mas eu vim dizer para vocês que é um pouco diferente, é assim. Então ele confrontava, não só a cultura da época, mas ele confrontava a filosofia daqueles dias. A religião. A religião daquele dia. Então, porque os inimigos de Jesus eram os religiosos, vai pensar. Os grandes perseguidores dele. E eram os caras seguia a lei de Moisés. A lei de Moisés. Só que Jesus vem e diz, ó, é diferente agora. Então, amigão. mudou isso aqui. E ele vem explicando isso. Então a guerra de Jesus nunca foi uma guerra de armas. Era uma guerra de ideias. Jesus ia plantando uma nova ideia e aquela ideia ia se espalhando aqui um pouco de um grupo transformado. Né? E a guerra, vamos dizer que os adversários da igreja de Deus hoje entenderam também que não adiantava. Isso lá já nos anos 60, diz que teve um intelectual do Brasil e que até foi presidente do Brasil, não vou falar nome aqui, que ele veio da França, quando ele voltou da França e trouxe uma nova maneira de promover a revolução, porque antes a revolução era armada, o pessoal botava bomba nos bancos e tal, era uma guerrilha armada. E esse intelectual voltou da França e disse, não, pessoal, vocês estão atrasados, hoje a guerra não é mais com armas. Não adianta a gente querer enfrentar o exército com armas, a guerra é cultural. Nós temos que entrar nas universidades, nós temos que entrar nas artes, no cinema, na televisão. Uhum. E não vai demorar muito tempo que nós vamos semear essa semente, vamos semeando. Mudou a mente. E aí o que os caras fizeram? Foram para dentro das universidades e começaram a implantar ali o comunismo, o socialismo. Né? Se formaram professores, se formaram nas artes cênicas. Aí dominaram o cinema, dominaram a música. Também. A música popular brasileira, pega lá atrás, nos anos 60, era tudo Totalmente diferente. totalmente trazendo uma ideologia. Cinema, a música, ou seja, eles dominaram todas as áreas da cultura e começaram a fazer a tal da guerra cultural. E nós temos uma geração, essa geração que está aí hoje, que governa o país e que é corrupta, é dissidente desse trabalho que eles fizeram lá atrás, com muita competência. Só que esse era o trabalho que a igreja devia estar fazendo. E eles eram minoria. Exatamente, aí que tá. Por isso que o fermento é a minoria. O fermento ele é pequeno, ele parece que é um movimento assim. Ah, não é nada. Não é nada. Deixa aí, é só barulho. Deixa só barulho. Era o que falaram de Jesus. Só barulho, esse cara aí. Levavam para as autoridades, ninguém dava bola. Chegou uma hora que os caras só matando esse cara. E pelo que mataram aí que o aí foi se o up maior ainda. Foi o maior up. Né? Então bateram na massa e aí que aí que cresceu mesmo o negócio. Né? E estamos nós aqui, falando da mesma coisa. E espalhando o fermento, né, pela terra. Então, mas a gente tem que voltar a ocupar esses espaços. Agora, em poucos dias, entrou The Chosen no cinema. Dia 31 agora. E agora tá no SBT agora. Pois é. Já tá na TV aberta, cara. Mas são exceções. E os caras tiveram uma ação, tipo assim, de levantar dinheiro com doação, né? Sim, não lindo. teve ninguém financiando. Não, lindo, porque eles não queriam que ninguém influenciasse o trabalho deles, né? Uhum. Então eu vi a entrevista e disse, se a gente fosse patrocinado pelas grandes empresas de streaming, eles iam dizer para nós, não, isso aqui eu não quero. Eu quero que você faça desse jeito. Ia não. cortar, ia fazer um outro Jesus. Um outro Jesus, de uma outra maneira, um Jesus comercial para vender e tal. E eles não, eles queriam passar mensagem. Então, mas aí o meu questionamento é, nós vamos ficar assistindo esse troço? Os caras tomar conta de tudo e dizer assim, é do diabo. Só demonizar o negócio e não fazer nada. Não fazer nada. Por exemplo, quando o missionário começou lá na televisão, diziam que a TV era do diabo. Ixi, pior que era mesmo. Era um território dominado por... Ou seja, não tinha ninguém falando de Jesus naquele lugar. Aí o missionário foi lá e começou um troço. Desbravou. Hoje é o cara mais visto na TV aberta. Então, tá em 196, né? 196. E esse fermentinho que talvez a pessoa disse, não vai dar nada esse pastor. Falavam pra ele falou que na TV Tupi, quando começou, o cara falou assim, não, pastor, não vai dar certo isso aí. Ele, não, mas eu quero investir. Disse, tá bom, quer tentar, tendo, mas não vai dar certo. Tipo, subestima, o fermento é sempre subestimado. Ele começou ali,
sozinho, semeando, e hoje nem falo só o dele, mas olha o caminho que ele desbravou. Hoje a igreja, por exemplo, está ocupando não só a televisão, rádio nem se fala, né? Tu passa de uma estação para outra, é só crente falando, tem de todo gosto, todo tipo. É verdade. Televisão tu vai pegar e também. A internet hoje está dominada pela gente, tal. Mas tem outras áreas, por exemplo, o cinema, que é a nobre arte. Não estamos. Quem que tá fazendo? De lá, ó, surgiu Paixão de Cristo. Quantos anos depois a Vem de Chose? Cara, levou tempo, hein? Olha pra te Eu ver. era moleque. Tá Então, eu acho que eu tinha 13 anos. Ah, eu tô eu com era 33. Pivete, era Então? pivete. Aí pra te ver assim, aí, mas por que não acontece? Porque às vezes nós estamos só formando os nossos. Aí vamos voltar a vocês que são formadores de opinião e que estão trabalhando com juventude. A gente está só formando gente para ficar atrás do púlpito. Ah, irmão, tu tem um chamado, vai ser pregador. Só um pouquinho. Deus, tem que pedir para Deus, pra onde é que eu vou enviar esse cara aqui? Quem sabe eu tenho que mandar ele para a universidade, ele tem que estudar artes cênicas e o cara tem que ser um diretor. Alguém que vai lá para Hollywood fazer filme. Entendeu? E esse outro aqui, não, esse aqui tem o jeito, acho que esse aqui é para entrar no meio dos políticos lá, falar do reino lá, implantar no meio dos políticos. Esse outro aqui é para os esportes. A gente tem que ter esse feeling de enxergar cada irmão e dizer, não é todo mundo pastor, né? Todo mundo tá... E parar de matar propósito, né, pastor? Matar a propósito. Senão, tipo, todo mundo nasceu para estar atrás do púlpito tradicional? Não. Na verdade, nem a gente vive tanto lá. Tanto que estamos aqui no podcast, pastor Fernando televisão, estamos saindo dos meios tradicionais, que querendo não, ou vai, que nem o senhor falou assim, ou vamos dominar as outras áreas, ou vão dominar a gente. Exatamente. E é isso que está acontecendo. Então o pessoal conforma, né? Você acaba se conformando. Então o pessoal fala, tem Netflix, não sei o que lá. Por que a gente não faz conteúdo que o cara olha assim, porque isso aqui é tão bom, cara, que eu vou ter que colocar no meu stream. Sim. Isso é tão bom, tão bem feito, mas hoje em dia a gente faz tudo coisa de fundo de quintal, faz coisas assim que não... É pra Deus. Não, o importante que é pra Jesus. Não, para um pouquinho, vamos fazer o melhor. Podemos? Podemos, mais do que a gente tem o Base dever de fazer. Base tem. Porque nós somos o povo que veio para revolucionar essa terra de fato. Então, essa mentalidade eu acho que a gente tem que imprimir na nossa juventude, sabe? Porque senão o cara vai, tipo assim, vai pra universidade e parece um cachorro acuado num canto. Não, para um pouquinho. Deus, vou me preparar para ir pra lá, eu quero ir pra lá, eu quero ser fermento no meio dessa massa. Quando eu sair de lá, eu quero deixar um estrago naquele troço lá. Um rombo. Eu quero um rombo. É isso que eu vou fazer lá. Deus me consagra pra isso, ora Deus pra isso. Não, mas a gente fala assim, nós estamos orando, irmão, pra te passar pro negócio da universidade. Me livra, senhor, me livra, me livra. Aí quando o crente passa, não se desvia, glória a Deus. Mas esse venceu, esse venceu. Não ganhou ninguém. Aí... Não influenciou ninguém. É que nem... se eu tiver errado, o senhor me corrija. Mas a gente tá vivendo igual o Jó, morrendo de medo que os filhos vão Exatamente, vão se perder. é por aí. E aí é onde se E perde. adiantou o que ele fez? Não, nada. Nenhum sacrifício. Nem o sacrifício, não tudo serviu pra nada. Então, nós precisamos dar ferramentas, trabalhar, preparar o nosso pessoal, sabe? A gente tem que vacinar o jovem e falar, vai, filho. Vai, meu filho, Vacina sem medo, ele, nós vamos vai. estar junto contigo, dando suporte, entendeu? A gente tá dando suporte, nós vamos do teu lado. E se tu vacilar, nós vamos estar aqui para te levantar. E tu vai levantar e vai continuar de novo, não vai parar. Porque na nossa cabeça, o cara vai viver a vida inteira sem errar. Não vai errar. Não, todo mundo tropeça. Vai tropeçar. A falha é inevitável. Mas o problema não é tropeçar, o problema é tu estar preparado para recomeçar. Entendeu? Reconhecer o erro, se levantar e prosseguir. Ser pelo menos igual o Davi, que nem o senhor falou, né? Coração O menor de Deus vai ser como o Davi. O menor vai ser como o Davi. Imagina. O Davi tropeçou, cara. Mas toda hora tava ali, pai. Ele Foi, voltou me onde... perdoa porque voltou eu onde pisei pegou. na jaca. Então é inevitável que os tropeços aconteçam no meio do caminho. E Deus sabe disso. Né? E Deus conhece tudo. Então, mas Ele está para nos levantar, para nos renovar. Caramba, cara.
O nosso podcast foi totalmente pro outro lado. Já foi. Não, Era mas. pra falar Não, mas ficou legal, porque tipo assim, Ficou que, bom. que nem a gente, o senhor fez a oração pra Deus abençoar, Aham. e aí eu vou fazer um gancho. A gente já deu 1 hora já, né, Deu. né, diretor? Deu 1h14. 1h30 já? 1h20. Falamos pra caramba, meu Deus do céu. Nós temos 40 minutos. Pastor, pegando esse gancho, o senhor falou sobre preparação, o senhor falou sobre ir pra frente. Hoje o senhor é o pastor aqui no Paraná. Eu já conheci o senhor mesmo sendo da região de Maringá e tal, o senhor é muito conhecido. Mas o senhor não nasceu pastor, o senhor foi preparado. Verdade. E como é que foi? Se o senhor pudesse dividir algumas experiências, algumas situações que Deus moldou o senhor. Sim. Então, assim, ó, resumindo, eu sou de uma família católica católica igual todo brasileiro diz que é, né? Uhum. Tipo, É que foi a não cultura praticante, implementada no né? começo. Mas é o praticante ou não E praticante? hoje a gente ri dos católicos, hoje tem evangelho não praticante, né? Tem. Nova cultura. A gente Nova ri cultura. dos católicos e hoje tá cheio de evangelho não E tá no censo do IBGE. Tá no senso, cara. Eu sei evangelho, mas não sou praticante. Aham, verdade Eu mesmo. identifico como evangelho, mas não. Deixa eu falar uma coisa pro senhor, o senhor não sabia? Eu sou milionário não praticante, sabia? O milionário preso no corpo de pobre. Gostei dessa, essa foi forte, cara. Sinto milionário. Eu me sinto milionário. Eu não sou, mas eu me sinto. O que te Eu falta? não tenho recurso. Só o recurso. Mas eu me sinto. Só falta o glamour. Fazer por aí, né, cara? A gente tava falando do quê? Tá. Da família. Isso, então, como quase todo brasileiro que se diz católico e tal, lá na minha casa. O meu pai ficou muito doente. O pai foi muito doente, muito doente. Eu lembro, assim, de eu ter, assim, 8, 9 anos e achar que ia perder meu pai. Meu pai ficou com 40 e poucos quilos. E na época eu não sabia o que era. Meu pai tinha uma depressão, na verdade. Só que naquela época não tinha diagnóstico pra isso. Lá, eu sou dos anos 70 ainda, então eu sou meio velho. Então não tinha diagnóstico pra isso. Então eu ia de médico em médico e não resolvia. E a minha mãe era tão católica que a gente tinha a chave da igreja. Nós morávamos. A minha casa, meu pai tinha um mercado dentro na frente, a gente morava no fundo e a igreja era do lado. Então o padre vinha pegar a chave no mercado, pra abrir a igreja. E a minha mãe era catequista, aquele negócio total. Então a gente era bem envolvido com o catolicismo e tal. Mais a minha mãe. Meu pai católico daquele que diz católico, que foi batizado lá no batismo da igreja lá. Bom. E meu pai ficou doente, muito mal. E um dia a gente tá em casa, minha mãe falou assim, já tinha ido em macumba, já tinha ido em benzedor, e tudo que pode imaginar. E nada resolvia. E a minha mãe falou assim, tem um lugar que a gente não foi ainda, não fomos na igreja dos crentes. E aí, uma noite a mãe disse, vamos pegar o carro e não vai ficar desse jeito, tá? Meu pai comia só uma sopinha branca e não conseguia... comia e cuspia fora, porque nada parava no estômago. Caramba, ele tava morrendo, nossa. tava morrendo. Tava só pele e osso. Caramba. E eu não tinha diagnóstico para aquilo. Uhum. Aí saímos sem rumo na cidade, assim, procurando uma igreja. Nem sei que dia da semana era. Eu sei que nós paramos num lugar assim e tinha uma igreja. Era a igreja do Evangelho Quadrangular até. E eles estavam em construção de uma sede nova e era uma igrejinha lá no fundo, uma igrejinha bem pequenininha. E a minha mãe falou assim, tem uma luz acesa, desce. Meu pai tava assim, tipo assim, sem força pra nada, né? Aí a minha mãe começou a dizer, desce e vai lá. Vê se tem alguém, meu pai desceu. Entrou naquele beco, assim, era um bequinho. Demorou um tempo lá. Quando meu pai volta de lá, já voltou diferente. Eu olhei, esse pai tá meio diferente. Aí entrou no carro, fomos pra casa, como é que tá sentindo? Eu disse, tô bem, o que aconteceu? Não, tinha um senhor lá, fez uma oração por mim e tal. Estou me sentindo melhor. Chegou em casa, meu pai disse, estou com fome. Aí a mãe falou, Caramba, cara. negócio assim, com fome? Ué? Vou fazer uma sopa. Não quero sopa, tem arroz e feijão, hein? Aí, mas, tu vai morrer, tu não consegue comer uma sopa. Não, mas eu tô com fome, tô me sentindo bem, eu queria arrumar, botou um arroz e feijão e comi uma pratada inteira. Caraca. Só com uma oração. Só com uma oração. No outro dia, de novo. E aí aí tinha uma reunião quarta-feira e já foi na reunião quarta-feira. Eu lembro, assim, eu tenho um flash na minha mente, meu pai aceitando Jesus e eu chorando do lado sem entender muito bem, mas ele de joelho aceitando Jesus. E eu do lado, assim, tipo, acho que também tomado pelo Espírito Santo, mas não entendi o que era. Uma emoção que eu me lembro, assim, viver o meu pai ali naquele momento, assim, sabe, diante do altar,
Tem não é uma coisa muito clara, mas eu tenho essa lembrança. Os relances. Não, e eu lembro do que eu senti. Naquele dia. Eu devia ter uns 10 anos, eu acho. Uhum. Senti aquela presença de Deus, assim, que era uma coisa... Depois que eu encontrei Jesus, de novo, que eu lembrei daquilo que eu senti naquele dia, né? Depois quando eu me converti, de fato. Então, ali o meu pai começou a dizer, não, é o que tá me fazendo bem, eu quero ir. E começou a ir pra igreja. Daqui um pouco ele tomava não sei quantos mil remédios, largou tudo arremedaiado, ficou curado. E o meu pai virou meio que um evangelista, assim, no mercado dele, ele orava por todo mundo e tal, né? E ele foi tentando me levar. A gente eu tinha um carro. No interior a gente começa a dirigir bem cedo, né? Não façam isso, os jovens nos assistindo. Isso era, Isso era lá atrás. Lá no Alegre, a gente passa um carro a cada É outro tempo. 10 minutos. Aí com 10, 11 anos, tu vai dirigindo. Era um jeito de ele me levar pra igreja. Aí eu dirigindo. Malandro. Tu vai comigo pra ir dirigir. Aí, Tá usando as armas aqui, né? É, Usou as armas. Sabedoria. aí eu ia pra igreja com ele dirigir, tipo, Só que assim, ó, na época eu não tinha muito entendimento da palavra ainda, não tinha tido um encontro com Deus, embora eu estar muito feliz de ver o que tinha acontecido com meu pai e muito grato, então eu ia muito pra igreja por que mudar a vida do meu pai, mas eu não entendia e não tinha entrado o evangelho no meu coração ao ponto de eu me converter. Então, aí foi passando alguns anos, lá por uns 14 anos, eu fui pra escola, aí com as amizades, aí me perdi bastante. Até os 18 anos eu me bem perdidão, me envolvi com um monte de coisa errada e tal. Muito jovem, assim, entrei num negócio do alcoolismo e tal. E vivia caindo pelas ruas, tomava como alcoólico, aqueles troços todos. Uns troços assim bem... Novinho Eu fui ainda. bem fundo porque eu estudava e eu saía do recreio pra tomar cachaça. Caraca, o senhor tinha Cedo, então. Isso aí com 15, 15 anos, 16 anos. 16 anos. Rapaz. Molecão. Então até os 18, 17, 18 anos eu vivi da louca assim, né? E eu me lembro que eu tomei um como alcoólico e os caras me encontraram numa sarjeta. Assim. E meu pai era muito conhecido, porque tinha mercado. Aí o cara falou, pai, é o filho do seu Luiz. O cara me colocou no ombro, o cara me contou, porque eu não lembro de nada. Me pegou, eu tava caído no chão. Aí me pegou e levou pra casa, encontrou minha chave, abriu, entrou no mercado. E só que eu sempre fui grande, e o cara era pequenininho, aí na minha casa tinha o mercado, tinha uma escada que descia pra parte da nossa casa. E na escada ele caiu comigo, caímos lá, e meus pais acordaram no meio da noite, e eu desacordado. Eu lembro de acordar com a minha mãe, a minha mãe falando comigo e o meu irmão do lado, e babando, que botou um sorrisal na minha boca. E babando aquela baba assim, e o meu irmão dizendo, mano, não vai morrer, mano, tá um negócio assim. Aí eu me lembro que aquilo ali me assustou um pouco. Que eu tava vendo que tava perdendo o controle do troço. Aí eu peguei. Falei, não vou beber. Fiquei uns 7 dias trancado dentro de casa. E não saía. Até que resolvi atender. Tinha um telefone na minha casa, ligaram lá pra casa. Não tem um amigo que quer falar contigo. Resolvi atender um telefonema. Aí meu amigo, suposto amigo, né? Cara, vai ter uma festa aqui e tal. Vem aqui com o nosso, tá sumido. Tipo, cara, não tô meio parado. Não, vem aqui, é só uma festinha aqui de aniversário e tal. Resolvi nessa festa, pronto. Aí já tomei os negócios ali, já enlouqueci de novo. Tomei mais um come ali. E foi. E tava perdido mesmo. Mas o que aconteceu? Aí eu tava completando 18 anos nessa vida louca. Não tinha trabalho, não tinha nada. E meu pai me sustentando meus B.O., fazia as contas dos bares, todo mundo conhecia meu pai. Aí eu falava, filho do Luiz, pode ir. Aí lá cobrava meu pai, eu ficava louco. Eu bebia a noite inteira e teu pai pagava. Só que o pai sempre foi muito sábio, cuidou muito de mim. Tipo, ele pegava, me dava banho, e sentava comigo, abria a Bíblia, meu filho, olha o que diz a palavra de Deus, tal, papá. Sempre foi semeando a palavra no meu coração. Mas eu tava perdidão. Aí chegou a época de ir pro quartel. Tava na época de ir pro quartel. E nessa época de ir pro quartel, meu pai tava saindo pra ir na igreja. Eu falei assim, pai, tu vai aonde? O pai falou assim, não me convidava mais. Onde é que eu vou todo domingo? Pai, bem calmo. Onde é que eu vou todo domingo esse horário, meu filho? Na igreja. Então, é pra igreja que eu tô indo. Posso ir contigo? Rápido, porque eu não quero me atrasar. Assim, eu não gosto de chegar atrasado. Aí fui, mudei de roupa, tava rapidinho.
fui pra ir pra igreja. E era engraçado, foi engraçado esse dia, eu conto essa história, porque o caminho da igreja era o mesmo do bar. Um bar que eu tinha uma conta, que era o bar do alemão. Tipo assim, era colado um no outro. Mas só que eu nunca vi igreja. Eu nunca tinha enxergado que tinha uma igreja do tava lado. cego mesmo. Eu entrava no bar todo dia, E não via mas igreja. eu não via igreja. E era porta com porta. Aí o pai começa a fazer aquele caminho. E eu comecei a desconfiar. Sabe que o pai Tá me levando pro boteco. me levando pro bar, ou combinou alguma coisa com o cara do bar, porque eu tinha conta lá, esse cara do bar falou alguma coisa pra ele, sei lá. Aí no meio do caminho, assim, o pai tá indo, eu falei, pai, eu vou amarrar meu tênis aqui, parei, e deixei ele ir na frente. E aí, tipo assim, era uma esquina, subia, e ele entrou na porta, eu achava que era a porta do bar, porque era colado um com o outro. E eu disse, caramba, o pai entrou no bar. Olha, falou que vinha pra O que igreja. ele foi fazer no bar, né? E aí eu olhei daqui um pouco assim, aí eu vi que saiu umas pessoas na rua, e aí que eu vi que não era do bar. Eu disse, o que é? Será que é a igreja do lado do bar? Nunca vi. Aí resolvi subir, entrei no banco da igreja, sentei no último banco. O pai estava sentado pra frente. E aí, mas fui assim, porque eu queria, por que eu fui? Porque eu queria receber a bênção, uma oração, porque eu queria ser militar. Então, ó, deixa eu botar na minha cabeça, vou largar essa vida aí, vou pro quartel, agora vou me endireitar e vou fazer carreira militar, minha família tinha militares. E tinha decidido, e eu queria que o pastor me abençoasse. Aí eu fui, só que o culto foi todo, aquele dia que tu entra na igreja assim, Deus fala contigo. E aí no final do culto, meu pai chegou e me levou até o pastor Alcides, já tá na glória com Jesus. Aí chegou lá, o pastor, meu pai disse, ó, esse é meu filho e tal. Só vou fazer oração pra ele, pode. Aí ele botou a mão na minha cabeça, eu brinco, que a única coisa ruim é que não nasceu mais cabelo. Mas de resto ali a minha vida. Foi tão forte que aconteceu comigo aquele dia, que eu saí dali, passei na frente do bar. Quando eu passei na frente do bar, olha como é que o diabo cega a gente. Eu olhei pra dentro e eu senti o fedor que tinha naquele bar. E eu nunca tinha percebido Nunca isso. tinha prestado atenção no cheiro. Eu senti o fedor do bar. Comecei a olhar para aquelas pessoas, aquele negócio. Eu olhei na porta e saiu assim do meu coração. Eu disse, eu nunca mais piso meus pés aqui dentro. Caramba. Desse negócio. Nossa. Desse chiqueiro, eu falei. Eu nunca mais piso meus pés nesse chiqueiro. E nunca mais pisei. Saiu dali, acabou. Acabou, nunca mais tive vontade de beber essas coisas. Acabou. Foi como se os seus olhos espirituais se abrissem. ali. Não, foi assim. Aí eu saí dali, fui pro quartel, eu fiquei lá, não vi a hora de ir pra igreja. Fiquei 15, 20 dias lá. A gente fica, não sei se vocês serviram. Não, eu não servi. A gente fica lá, tipo, no início, né? Meio que interno lá, não sai. Aí fiquei 15 a 20 dias lá dentro. Quando liberaram, o primeiro lugar que eu fui foi pra igreja. Caramba. E ali eu decidi, não, quero ser de Jesus. E aí, 3 meses, o pastor me olhou e disse, quero que me ajude aqui na igreja. Foi um negócio, um processo assim. Aí eu fui batizado do Espírito Santo, nem sabia. Uma reunião, aí foi o pastor falou, parabéns, meu filho, recebeu o Espírito Santo hoje. Aí ele dali já, 2, 3 meses me batizei. Em meio ano eu era obreiro da igreja. Estava de obreiro e o pastor já tinha me dado uma reunião para fazer. Aí eu já estava fazendo uma reunião, umas quarta-feira de manhã, um negócio, uma reunião pequena que tinha. E dentro de um ano, eu já estava de auxiliar do pastor. Porque eu me joguei assim, Se O lançou senhor se mesmo. lançou de cabeça. total. Tanto que eu saí do quartel, eu peguei minhas malas e fui pra igreja. Bati na porta da igreja e falei, pastor, eu vim ficar aqui. Ele disse, mas onde é que eu te colocar? Não interessa. Eu decidi que eu vou servir a doideira, Deus cara. agora e eu não vou pra casa. Aí minha mãe foi me procurar. Filho, onde é que tu anda? Eu moro aqui na igreja agora, mãe. Mas como assim? Não, eu vou servir Jesus. Não tem nada que me prenda mais pra servir Jesus. Eu vou servir Jesus. E fui pra ali, fiquei num canto lá. E dormi meio por cento dos bancos. Nossa, o senhor renunciou tudo. Tudo. Larguei tudo. E antes de eu sair, os caras me ofereceram o engajamento que chamam. Quer ficar? Eu disse, não quero. Cara, quando eu saí na porta daquele quartel, eu pulava, eu saltava, porque eu não aguentava mais no sentido. Tipo, eu entrei lá com sonho, olha como é que é o negócio. Eu entrei lá com sonho de fazer carreira. Mas só que ao mesmo tempo eu encontrei com Jesus. Nossa. E aí aquele sonho foi saindo do meu coração e o que eu queria era estar no altar. Eu vi o pastor pregando, meu Deus, eu queria pregar igual esse homem aí, Deus. Me dá essa, né,
E aí eu ficava assim, mas eu não sei nada da Bíblia, como é que eu vou fazer? E Deus, cada vez aquilo queimando mais dentro de mim, queimando. Quando eu saí, eu corri para a igreja com uma mochila e disse, eu vim para ficar. Aí o pastor, mas filho, pensa bem. Não, Teu pastor, não, calma, cara. Vou ficar. E fiquei. E aí já tô há 27 anos nesse negócio. Cara, que massa, né, velho? É. Então fiquei e ali Deus começou a me usar. Eu estava até falando com o pastor Fernando ontem que uma coisa que aconteceu comigo assim, desde o dia que eu aceitei Jesus, que a Bíblia sempre foi um livro aberto para mim. Então eu sempre peguei a Bíblia e eu colocava meu olho ali e sempre Deus falava uma coisa. E assim foi eu tive a alegria de ter um mentor, um pai espiritual, que foi o missionário Alcides Bayer, que foi o cara que me ensinou a ser um homem de Deus. É essa escola aí, essa escola que me ensinou a ser um homem de Deus, um homem que respeita a Deus, a palavra, e que ama Jesus, que ama o próximo. Isso aí não tem explicação. De ter alguém que te pega pela mão e vai te dando o passo a passo. É o que o senhor falou, o processo. O processo. Processo de conversão. Tipo assim, imagina, eu era um novo convertido. Já servindo a Jesus. Eu peguei a minha primeira igreja em 98. Em 98 eu fui assumir uma igreja, abrir uma igreja do zero. Passei muita dificuldade, muita batalha. Porque tinha muita coisa que tipo, tu vai aprendendo, trocando a roda do carro com o carro andando, né? Nossa, então, isso é difícil, hein? Não, é complicado. Tipo assim, tu tá num processo de amadurecimento espiritual e tu tá cuidando de outras pessoas. Então é um negócio louco. Mas só que assim, ó, a Bíblia prega a tempo, fora de tempo, não há tempo para se preparar. Tu aceitou a Cristo, Jesus vem, encontra os discípulos e diz assim, ó, seguinte, Pedro e João, vou mandar vocês para uma escola teológica. Vocês vão estudar 4 anos. Se preparar lá. Se preparem lá na escola. Aprendem, depois vocês voltam aqui que vocês vão andar comigo. Não, cara, pega os negócios de vocês, joga fora aí. Vai. E vão embora. E vocês vão aprender fazendo. Vocês vão aprender fazendo. Na prática o negócio. Na prática, andando comigo e fazendo. Então eu tive alguém que me... E é uma responsabilidade nossa. Pegar as pessoas assim e andar com elas, compartilhar, colocá-las, não é da ordem. É andar junto. Vamos fazer junto. Meu pastor falava assim comigo. Quando eu comecei, ele falou assim, ó, eu vou pregar aqui. Ele pregava o domingo de manhã. Aí tinha um cultinho de tarde, um pouquinho, gente. Vou pregar agora de manhã, tu pega, anota a mensagem. De tarde tu vai pregar a mesma mensagem. Só que aí tu prega e... como Deus, mas é a mesma mensagem. Aí eu ouvi... Os versículos é o mesmo. Quando ele tava pregando, eu tipo, mas dá pra falar isso aqui também, anota. Aí chegava de tarde. Era outra mensagem. Era outra mensagem. Era o mesmo texto, mas outra mensagem. Então assim eu fui aprendendo. Aí ele me levava na rádio, levava pra fazer um velório, sempre junto, do lado, andando do lado. E me ensinou muito, por exemplo, pelas ações, pela maneira. Eu me encantei assim, quando eu cheguei, né, eu conhecia pastor era tudo arrogante e tal, os caras. E aí quando eu chego na igreja, assim, começo a frequentar, o missionário Alcides, que é o vô do Lael, né? Não orou na cabeça do Lael, não, né? Do Lael, mas ele tá com uma luta ali, né, meu irmão? Vixe. É, Ele cara. tá com uma luta ali. A oração foi forte aí também. Tá cheio ainda. É 20 anos ainda, né, mano? A luta ali é grande, Ele tá com medo ali, tá com medo. E o que eu tava falando agora? Os arrogantes, e aí o senhor se surpreendeu aí com... chego na igreja e tal, tá ele assim, era aquelas cadeiras de plástico, cadeira branca que a gente tinha na igreja, não sei se tem aqui em Curitiba, Aquela lá do cantinho lá. E aí, eram umas cadeirinhas velhas, depois trocou por aquela. E aí, cheguei lá na igreja, tá o pastor lá, alinhando as cadeiras. O pastor. E aí eu cheguei, quando eu vi o pastor alinhando as cadeiras, eu disse, pastor, posso ajudar? Fiquei constrangido, o pastor fazendo, eu não estava fazendo nada. Se eu posso ajudar, ele disse, pega esse fio aqui, meu filho. Aí ele tinha uma corda, então ele botava assim, e ele alinhava com aquela corda. E aí depois ele olhava na diagonal. Então tinha que estar assim, na diagonal certinho. Perfeito.
perfeito. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a entender por que ele fazia aquele tão. Ele falou, não, isso eu estou falando para Deus. Nossa. Então, eu faço as coisas para Deus, eu faço com excelência. Para Deus eu faço tudo perfeito. Aí desde de preparar um cálice de ceia, a primeira vez que eu fui preparar, ele chegou, ele falou assim, não pode deixar essa borda suja aqui, ó, porque não pega o papel. Então, o pão tem que ser. Então essas coisas pequenas, esses detalhes, foi me mostrando como é que era sério servir a Deus. Como é que as coisas para Deus tinham que ser feitas com excelência, com amor, da melhor forma, né, com dedicação. Ele foi seu mentor, então. Não, foi tipo assim, o cara que me ensinou vou dizer assim, até minha formação como homem, né? Como homem, claro, meu pai foi muito importante para mim, mas eu saí de casa peguei com 18 anos. Então não era um homem formado ainda. E esse período de 18 para lá, quem cuidou assim de mim, puxou a rédea foi o que me ensinou um monte de coisa. De tudo que vocês podem imaginar da vida, de todas as áreas, aspectos, a lidar com dinheiro, todos os aspectos da vida, ele ensinava. Finalizou o processo de maturação. Sim, até hoje o homem assim, o espírito de quinta série não, isso nunca morre, né? Não, isso aí. Essa parte sim. mas agora a gente mais amadurece na vida é com os problemas, com as batalhas que surgem, né? Uhum. Então, eu antes de... E eu tava lá no sul, imagina, você tá no sul. Na época o missionário ia lá de cada 10 anos. Passar no lugar, não é? Hoje tem as igrejas que são grandes e tal, mas o missionário ia fazer um evento de rua, de praça. Raramente. Então, tipo, era pastor da igreja, não conhecia o missionário, e o missionário Alcides dizia assim pra mim, eu não posso te indicar. Porque aí vão dizer que você é família, vão dizer que eu estou te indicando porque é família. Então, ora a Deus, hein? Um dia vão te enxergar. Que um dia alguém vai te enxergar. Então, nesse tempo eu fiquei lá, sei lá, pastorei 10, 15 igrejas no Rio Grande do Sul, de um lado pro outro. Até que teve um evento no Rio Grande do Sul, lá no Gigantinho. O Gigantinho é um ginásio lá daquele... Como é que é? Tem um clube lá no Rio Grande do Sul. Como é que é o nome mesmo? Pequeno? Não. Tem o grande, né? O maior do sul, que é o Grêmio. Eu sei que ele quer falar que eu sei que ele quer que a gente fale o Inter, né? Isso é um time? Esse é um time? É um time, isso aí? Vamos lá. O Inter? Aí esses caras lá tem o Chiqueirão e o Chiqueirinho. E aí o missionário... Treta no comentário daqui a pouco. Fizemos uma reunião lá no Colorado tá tudo Chiqueirinho, doido né? O agora. pessoal aí do sul conhece bem o Chiqueirinho. Ainda bem que é tu falando que o meu contrato tá escrito assim, não se envolver em polêmica. Eu posso falar o que eu quiser. E aí lá o missionário fez uma reunião do Chiqueirinho, pessoal, eles estavam caindo pra segunda divisão, cara. O missionário fez uma oração, salvou eles. Olha aí. Foi igual o da Argentina, então. Só tem essa mágoa com o missionário, mas tudo bem. O da Argentina, o senhor sabe, né? Ele sabe que pregou ele- com a camisa do Messi e foram campeão. Sim, tá louco? Ah, não. Lá o missionário, eu tenho essa mágoa com ele. Bom, mas aí fiz a reunião do Chiqueirinho. E olha, foi a primeira reunião grande que o missionário fez no Rio Grande do Sul. Cara, Lá cabe lá no ginásio, que acho que é umas 15, 20 mil pessoas. E olha como é que é alguém que quer ver tu crescer, porque o verdadeiro líder, a alegria dele é ver o liderado crescer. uhum. Não. O líder não pode ter ciúme do liderado. Não. A realização do líder, do mentor, é ver aquela pessoa que ele está mentoreando Despontar. despontar. E aí então surgiu esse evento lá, então chega na hora do evento, tudo preparado, evento televisionado pro Brasil inteiro, tava a RIT transmitindo pro Brasil inteiro. Aí chega o missionário Alcides e me chama, vem cá, tu que vai abrir a reunião. Eu falei, eu, chefe? Tu que vai abrir. Como assim, chefe? Sou que é o líder do estado, o missionário tá aí. Não, o missionário já me conhece, o missionário tem que conhecer tu. Ele já sabe que eu sou. O missionário, e eles têm que saber quem tu é. Cara, eu me emociono com isso até hoje. Assim, tipo, era um momento do cara brilhar. Era um momento dele aparecer, tipo assim, tipo... Nacionalmente, ninguém conhecia ele, assim, e, tipo, porque tava lá no Rio Grande do Sul. Né? E aí, naquele dia, ele me botou a abrir o culto.
Isso é uma coisa que eu não esqueço, eu sempre lembro disso, né? Porque qualquer um teria... Diz, não, eu sou o líder aqui, vai ser eu que vou aparecer. O ego ia falar um pouquinho mais alto. E ele foi e me colocou naquele dia lá, abri reunião, tipo ali, vamos dizer assim que o missionário teve um primeiro contato assim, comigo. Aí, isso aí foi em 2005, eu acho. Em 2007 o missionário me levou pro Rio de Janeiro. Aí um dia chegou lá e disse, quero que venha pro Rio. Eu tinha um trabalho com um empresário lá no Rio Grande do Sul, chamava o Egrade, ele me chamou no Rio e disse, vamos plantar um trabalho nível nacional. E tu vai tocar esse trabalho, chamava o Zen. E aí eu viajei com o Zen. Já ouvi falar disso aí. Eu já fui, Eu viajei com o Zen pelo Brasil inteiro. Gravatinha verde. É isso, Cheguei, pessoal usava, já usei. Eu fiz eventos da Zen no Brasil inteiro. Primeiro eu fazia como missionário, fui pro Rio em 2007. E é engraçado, fui pro Rio pra tocar o Zen. Isso em 2007. Quando foi em dezembro de 2007, o missionário me chama no escritório dele. Aí eu já fui com um relatório, com os negócios que eu tinha lá. Tipo, o missionário tá chamando, deve ser alguma coisa do Zen. Cheguei lá e... missionário, tô com esses planos aqui. Larga isso aqui pra lá. Senta aí. Seguinte, tô orando a Deus e eu quero botar um pastor lá no Paraná e no meu coração só vem a tua pessoa. Tenho orado, Deus tá dizendo que é tu que tem que ir pra lá. Vocês vêm aqui, missionário. Mas eu não tava esperando isso. Ele falou, pois é. Vamos fazer assim, acho que era dia 23. Deixa eu passar esse negócio de Natal aí. Dia 26 a gente fala. Aí quando foi dia 26 me chamou de novo lá e disse, tá decidido, tu vai pra lá. Eu quero que tu esteja lá dia 1º de janeiro de 2008. Aí 1º de janeiro eu desembarquei aqui. Tava aqui. Cheguei 6 horas da manhã, eu tava aqui na porta da Loureiro. Pra vir assumir a igreja aqui no Paraná. Aí fiquei aqui 3 anos e meio. E foi muito, muito especial essa minha passada por aqui. Deixei muitos amigos aqui, não sei. Não foi muito tempo, foram 3 anos e meio, mas parece que fiquei aqui 200 anos. Né? Aí quando eu voltei pro Rio Grande do Sul porque fiquei doente, acho que quase todo mundo já sabe dessa história. E aí voltei pro Rio Grande do Sul e na época o missionário perguntou pra mim, e aí, como é que vai fazer? Tu vai ficar aqui? Tu vai embora? Como é que tu vai fazer? Missionário, eu vou pro sul porque é melhor pra mim, pra ficar com a minha família lá, o pessoal me dá um suporte agora, nesse momento. E eu falei, quem não vou botar aqui na igreja no teu lugar? Eu falei, tem um guri bom lá em Cascavel, lá no tal de Fernando. É um cara bom aí. Falou, então chama esse Fernando aí que eu quero conhecer. Aí o Fernando tá aí, tem 13 anos. Meu Deus do céu. Aí ele falou pra mim ontem que a missionária falou, tu tá aqui provisório. Será que deu certo ou não? Esse provisório de 13 anos é mesmo Vou provisório. colocar ser provisório aqui, 13 anos. Cara, esse aí que o Lael ficava bravo falando, Esse aí que eu roubou o ficava lugar do meu Ficava na pai. escada dizendo, ele roubou o lugar do meu pai. Nem sabia que foi o pai que tinha indicado. Nem entendi a figura. Então, aí de lá, depois voltei pro sul, aí voltei a trabalhar com o Zen. Viajei quase todos os estados do Brasil, acho que foram, se eu não me engano, 23 ou 25 estados que eu fui com o Zen. Chegou aí pra fora, professor? Ou não? Fui. Não fui muito longe, mas fui Uruguai, Argentina. E depois disso ficamos no sul. Na época minha esposa ela foi o missionário pediu para ela ser candidata a deputado, foi deputada, ficamos lá no sul mais. E hoje continuamos fazendo a obra de Deus, trabalhando para o Reino dos Céus. Hoje eu faço muitas campanhas lá no sul, mais lá no sul do que qualquer outro lugar. Tipo assim, trabalho como se fosse um evangelista. Certo. E passando nos lugares. Eu gosto muito disso aqui, ó. Gosto de sentar na mesa, falar com a galera. Esporádico. Porque eu acho que a gente cresce muito quando a gente conversa. Eu acho que isso aqui é mais do que uma pregação. Tu tá passando a experiência, conversando. E os assuntos surgem, né? Isso. E isso qualquer um, vamos deixar até a dica, né, pastor? Qualquer um pode fazer isso em casa, né? É óbvio. Tipo um podcast, o que é? Uma roda de mesa, né? A gente tá Que era o conversando. que Jesus fazia. Na verdade, Jesus ele planejava as coisas assim, né?
Ou seja, Jesus queria fazer um negócio, vamos fazer um pão aqui, faz um foguinho, pega um peixinho, um pão, vamos assar um negocinho, vamos conversar. vamos trocar ideia. Então era... É um churrasco. É um churrasco. Exatamente. Ou seja, nada se cria tudo. Ele já fazia, A gente podcast só Jesus já tinha. A gente só gourmetizou o negócio aqui. Exatamente. E aqui não só água pro cara, Jesus dava peixe e pão ainda. Aqui é Poxa só vida. Não, aqui a gente tentou implantar um negócio de fruta, essas coisas, mas não deu muito certo, não. Não deu Aí boa. O convidado só quer comer. água. Você não quer falar. Aí a gente tinha que perguntar muito, sabe? Ele ficava só mastigando, não tinha como. Engraçado assim, pra terminar, quando eu vim pro Paraná, eu liguei pro pastor Jaime. O pastor Jaime não sabia, o missionário me mandou, disse, ó, depois tu avisa o Jaime. Ele disse assim. Meu Deus do céu. Aí eu liguei pro pastor, o pastor Jaime, o missionário me mandou pra cá, pro Paraná e tal. Só tem uma orientação. Nunca vou esquecer disso que o pastor Jaime disse. Ele falou assim, ó, irmão, duas coisas. Ama a Deus e respeita o povo. Duas coisas. Ele falou, ama a Deus e respeita o povo. Aí guardei isso comigo. Aí, com o tempo, eu acrescentei mais uma coisa. Eu falo sempre pra pessoa que me pergunta, pastor, eu tô indo pra tal lugar, o que eu faço? Ama a Deus, respeita o povo e cuide de si mesmo. 3 coisas. Ama a Deus, respeita o povo e cuide de si mesmo. Uhum. Talvez um dos erros que eu cometi na minha trajetória não foi cuidar muito de mim. Amei a Deus, respeitei o povo, mas também não tive muito cuidado. Aí já falando de saúde, né? A gente não cuida do que come. A obra de Deus é um negócio que um líder, um Fernando aí da vida aí, o cara não tem tempo nem para respirar direito. Imagina, o cara chega aqui de manhã, 5 horas, faz um programa, já sai, tem culto para fazer, tem pastor para atender. A demanda é muito Se grande. tu não tiver um cuidado com tua saúde, com esse regral que tu come, que tu, daqui um pouco o corpo não aguenta. Uhum. Cobra, né? Cobra. E aí não é o diabo, não é a gente que negligenciou isso, né? Que não harmonizou as 3 coisas, corpo, alma e espírito. Nossa. Né? Então tem que harmonizar as 3 coisas. A mente sempre tem que estar... A inteligência emocional, que é algo que se fala muito hoje em dia e que se negligenciou no passado. Então a gente cuidava muito do espírito, esquecia que tinha que cuidar de corpo e mente. Mente comanda tudo, tem que estar com a cabeça sempre boa. A gente precisa de amigos, pessoas com quem a gente confie, que tu possa conversar. Sabe que o sacerdócio é uma coisa muito solitária. Um líder é solitário, geralmente. Ele não tem... Tipo assim, eu tô há 27 anos na igreja. Eu posso dizer que eu tenho 2, 3 amigos, cara. 2, 3 pessoas com quem eu falo. Fernando é alguém que é um amigo que eu tenho, que eu posso pegar o telefone, ligar, que eu sei que eu posso conversar. Exatamente. Alguém que eu posso conversar. Alguém que eu sei que vai me falar uma verdade e eu vou ouvir porque eu respeito. Né? Então nós precisamos muito disso. É outra coisa que nós temos que cuidar na nossa trajetória sacerdotal, vocês que têm ministério, chamado. Tem que ter sempre alguém que seja o teu parceiro, né? O cara que... Não é aquela... Não é que tu, tipo assim, o Fernando, eu não falo com ele todo dia, mas eu sei que é o cara que... Quando precisar tá ali. Quando eu precisar de falar com alguém, é parceria. Que é alguém que eu vou poder falar. Que ele disse, não, eu vou aí, eu venho aqui e tal. E a gente pode falar. Então isso é muito importante, se puder dar um conselho. Né? Ama a Deus, respeita as pessoas e cuide de si mesmo. E vai ser top. Mano. Eu ia pedir pra ele dar um recado final, mas já foi. O pastor já deu. Pastor, diretor, quanto tempo já estamos chegando no finalzinho, só pra gente ter uma ideia? 1h50? Nos últimos 10 minutinhos, ó, o senhor é bom do negócio aí, cara, do tempo. Que isso, não cara. Quer vir mais vezes, não? É uma grande honra receber o senhor aqui, né? O senhor vir dividir toda essa experiência, ministrar pro nosso coração, porque querendo ou não, eu falo pro senhor, eu fui edificado, aprendi muito. A mente da gente se abre para muitas coisas. E com certeza a juventude, porque na verdade a gente tem a galerinha de 7, 8, até 60 pra lá que acompanha a gente pelo podcast, né? Acredito que toda essa geração, todo esse pessoal foi edificado. E que fique cravado o que o senhor falou, né? Vamos ganhar campo lá fora. Isso, é o que a gente tem que fazer. Porque é o que Deus vai cobrar de nós. Ele investiu muito na gente. Então, o investimento foi muito pesado. Né? Uhum. Ele deu o seu único filho. E ele disse, olha, eu não vim para condenar esse mundo, eu vim para salvar esse mundo. Tinha uma coisa que eu estava esquecendo, que já coloco aqui. Jesus disse assim, olha, quando este evangelho for pregado
a todo mundo. A gente pega essa palavra, todo mundo acha que é territorial. Não, se fosse territorial, hoje em dia com a internet já chegou em todo lugar a Sim, mensagem. sim. Não é territorial. O mundo é os espaços de poder, onde Em todos os lugares. os lugares onde tem lugares que o evangelho não entrou ainda porque nós não chegamos lá. Uhum. Então nesse mundo tem que ser pregado, no mundo da política, tem que ser pregado no mundo das artes, tem que ser pregado no mundo dos esportes. Em todos esses mundos, esses sistemas que comandam a Terra, ali o evangelho tem que chegar. E vai chegar como? O corpo de Cristo somos nós. Não adianta a gente dizer que Cristo vai. É com o fermento. E a gente olha e diz, Jesus, vai lá em tal lugar. Não vai, ele vai dizer que o meu corpo são vocês, caramba. Eu já deixei você aí, amigo. Tipo assim, nós somos o corpo dele. Se nós não formos, ele não vai, né? Te vira, negão. Então nós temos que ir, dominar. Se eu pudesse dar um outro recado para esse pessoal que está desigrejado. Outro dia encontrei uma pessoa lá em Porto Alegre, na porta da sede. Aí ele falou assim, fulano, irmão, quanto tempo eu não lhe vejo? Tipo, não, pastor, eu não tenho vindo na igreja, mas de Jesus eu não largo. Aí eu falei, irmão? Eu falei assim, você tem 5 minutos para conversar comigo? Falei pra ele. Ele falou, sim, tenho sim. O senhor disse que não está vindo na igreja, mas que de Jesus o senhor não larga. Mas deixa eu perguntar, o que Jesus é da igreja? O senhor lembra o que a Bíblia diz? Falou, é o cabeça, pastor. Isso, Jesus é o cabeça. E nós somos o que de Jesus? O corpo. Então, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então tá. E, na verdade, a igreja é o corpo. Nós somos os membros do corpo. Então, ele disse, presta atenção. Jesus é o cabeça, a igreja é o coletivo. Uhum. É o corpo e nós somos membros desse corpo. Correto, irmão? Correto. Então, vamos fazer um exemplo. Eu corto o seu braço direito aí agora, vou botar em cima daquele balcão, tinha um balcão, coloca em cima daquele galpão. A sua cabeça tem poder sobre aquele braço? Ele falou, não. Por que não tem mais poder? Porque seu braço está desligado do corpo. Não pode fazer nada sozinho. Aí ele falou, pois é. Então, como é que o senhor me diz que o senhor está desligado do corpo, que é a igreja, e que o senhor continua ligado à cabeça? O senhor não está ligado à cabeça, me desculpe. E eu disse para ele mais, Jesus não é o Deus do indivíduo, Jesus é o Deus da igreja. Então, tu desligado do corpo, o cabeça não tem autoridade sobre quem está desligado do corpo. Tu só entra debaixo do governo de Deus, tu entra debaixo da autoridade do cabeça quando tu decide, não, eu vou me ligar ao corpo. Ligado ao corpo, o cabeça tem poder sobre a tua vida, pode te influenciar. Desligado do corpo, pode saber até quem é o cabeça, tu pode até dizer, falar coisas do que o cabeça fala, mas ele não está te influenciando, porque está desligado. Aí tipo, pastor, não tinha olhado por esse lado, tipo, aí então corta. Vá congregar, vá te ligar a uma comunidade, tu tem que estar no meio dos teus irmãos. O pessoal diz assim, não, a igreja sou eu, não. A igreja somos nós. Somos nós. Não existe a igreja sou eu não sou igreja. Nós somos igreja. Nós aqui, quando nós estamos reunidos, nós somos igreja. Fazemos parte, somos membros de um corpo. Uhum. Estamos ligados a uma cabeça. Então, se eu posso dar um conselho também para os irmãos que estão nos assistindo, que ficam assim, eu não vou na igreja porque eu não gostei de tal coisa, irmão. Se não gostar das coisas, tem que sair do mundo, né? E pedir pra morrer. E pedir... O cara chega pra mim e diz, pastor, eu quero encontrar um lugar que como é que eu vou orar pra você morrer, você vai pro céu logo. Lá no céu não vai ter problema. Agora aqui, tudo que é comandado pelo homem tem a marca do homem. E a gente erra, não tem o lugar perfeito. Uhum. Mas nós precisamos estar conectados a Deus, aos irmãos. Essa comunhão é indispensável. Ninguém sobrevive nessa terra separado do corpo de Cristo. Uhum. Já está escrito que aquele que se separa se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, o cara separado vai se lascar. Então, vem buscar Deus, vem se unir com o corpo de Cristo, porque o cabeça sabe o que está fazendo. A gente, debaixo da orientação do cabeça, aí a gente fica grandão. Aí vai longe. Nossa. Aí que ninguém nos segura. E é isso que esse é o propósito, né? Que ninguém nos segure mesmo. Que a gente arrebente aqui nessa terra. Aleluia. Bora fermentar. Bora fermentar o mundo aqui. É isso aí, Guzado. Cara.
Fechou, mano? Oh. Vamos não? Que isso? Fechou? Deu time, diretor? Vamos, 5 minutinhos? Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou aproveitar esses últimos 5 minutos finais aqui. Já vou Pedi pra compartilhar, mano. pede isso aí, já compartilha. Você que ficou até aqui, até o final, já manda esse vídeo pra galera pra abençoar. Leva essa mensagem. Cara, talvez a pessoa, você tá na cabeça, ó, esse aqui não vai mais pra igreja. Manda pra ela. Essa pessoa tá ali, às vezes você fala assim, pô, esse aqui é meio religioso, tá precisando mudar. Manda isso daqui. Isso aqui é uma pregação, isso aqui é pra impactar a vida dela, pra mudar, pra abrir a mente. É verdade. E você talvez que recebeu e tá chegando no final aqui, cara, Deus quer falar contigo, Ele quer mudar a tua história, Ele quer, que nem o pastor falou aqui, ó, não basta apenas o Espírito, mas uma mente nova, porque uma mente renovada, ela pode propagar muito mais ainda e levar muito mais longe o Evangelho de Jesus de uma maneira real e verdadeira, né? Então, faça a mesma coisa, se você recebeu, compartilhe pra galera. Vou fazer um Senhor? negócio que eu não fiz aqui. O pessoal que gostaria de me acompanhar mais. Aí é verdade. Eu uso muito o Instagram. Eu sou um pregador de Instagram. Todos os dias. Na verdade, todos os dias não. De segunda a sexta. Depois do fim de semana eu deixo o pessoal recapitulando mensagem. Mas todo dia eu tenho uma mensagem de 1 minuto, 1 minuto e meio que eu ministro no Instagram. Diariamente, religiosamente, tá lá a mensagem. Algo simples, mas que eu creio que se você acompanhar lá vai lhe ajudar. Tá lá até na tela já, @PRDanner. Segue a gente lá. Tô querendo chegar nos 10 mil, eu tô com 8, acho que um pouco. Precisando chegar nos 10 mil lá. Eu sou um desses, tá? Fazer uma melhorada aí, então ajuda nós aí, ajuda nós aí. bora pô. lá. Dá uma moralzinha aí, pelo amor de Vamos Deus. crescer nesse negócio, que a gente precisa propagar a mensagem. Eu falo, tem um seguidor lá meu lá que eu tô querendo matar eles. Porque os caras ficam lá só assistindo, não propagam Não compartilha, a mensagem, não curte, não pega um ajuda, aviãozinho ali, não manda marca pra pros galera. clientes. Poxa vida, eu não tô ali pra receber aplauso, eu já não tô mais nessa fase aí. Então, Amadureceu. Que tu quer ser aplaudido e tal, que tu quer que o pessoal fale, que legal, não, eu quero um propósito agora ganhar almas. Então eu quero que chegue a mensagem. No Uhum. lugar, nos mais longínquos corações, né? O propósito é esse. Então, o pessoal que me segue lá, eu quero que seja um discípulo do meu ministério, que a pessoa seja um obreiro meu, que quando eu jogo ali, vou propagar esse negócio. Se não tá gostando, sai também lá. Que Deus abençoe. Lasca. Na Já lata. era, já era. Na lata. Já era. Pastorzão, prazer imenso. Pastor, Ó, obrigado. O senhor voltando a Curitiba, puder dar uma nova oportunidade pra nós, As pra gente portas gravar. estão abertas. Cara, tá aqui. E eu creio assim, ó, já que o senhor falou que a gente tem que fazer o melhor pra Deus, e Deus já nos deu, a gente já tem um projeto do estúdio pro podcast, Amém. e aqui o senhor vem aqui quando tiver pronto, Top. né? Amém? Vamos, Fechou? vamos lá. Vem E com que o nem, maior prazer. que nem diz o Lael, ele só volta se tiver, ele quer vir pra retiro. Bah, retira que é top. O retirão top, né? Já troca ideia com o meu chefe lá, mano. Você fala com Ó, ele lá, nós temos aproveita retiro teu furioso pai aqui. aqui, ó. Hã? Pega o homem aqui então, ó. Fala com o pastor Fernando. Vai pra ele soltar lá. Tô brincando. Galera, é o seguinte. Valeu. Compartilha essa mensagem. Igual o pastor falou assim, ó. Vou aproveitar o gancho dele. Você não tá aqui apenas pra ver, não. Você tá aqui pra compartilhar e propagar. Vamos ser obreiros aí do reino e levar o evangelho de Jesus mais adiante. Eu vou deixando meu salve, um forte abraço. Vamos dar tchau. Chega aí, mano. Chega aí. Tchau. Pedir perdão, pessoal, aí. As coisas que ele aprontou aí no Paraná. Só quero falar uma coisa. Eu amo muito esse cara, ele é minha referência. Ele é legalzinho. E eu amo ver ele falar de Jesus, porque eu sei quanto ele vive do ministério e quanto ele é uma referência aí. Que isso, hein? Olha lá, tá lá. É nóis. Top, mano, top. Não tem dinheiro, filho. Tô sem nada. Já era. Diretor, puxa a vinheta pra Tamo nós. junto, Valeu, falou. É terça.